Marcelo Coutinho já está comigo aqui na bancada e me ajuda a organizar graficamente para onde a coisa pode ir. O Indifut já dá as caras, Coutinho, uma queda de 0,12%. O dólar a gente ainda está aguardando. Mas na sexta-feira o Ibovespa, com baixíssimo volume, fechou num recuo de 0,18%, 136.865 pontos, o Ibov em terreno negativo. Vamos lá para o Indifut e para o dólar, que agora sim dá as caras, sobe 0,07%, cota R$ 5,530. 0,17%, 0,15% de alta. Coutinho, assim, em resumo, bem-vindo. É uma bolsa um pouquinho para baixo, o dólar um pouquinho para cima. E aí? Bom dia, lindão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos. Vamos lá, Léo. Pessoal, olha só. O índice lateraliza, tá? Então cai, lateraliza. Difícil dizer ainda. Me falta candles e a formação gráfica ela é insatisfatória. Se esse cara cai, lateraliza para cair e aí a gente vai perder 137.875 ou se repica. Então o índice numa formação ainda difusa, falta um pouquinho mais de dados. O dólar atento, rolagem do contrato, WDO Q25. O dólar está mais fácil, mercado cai, mercado lateraliza para cair. O dólar a priori deveria retestar R$ 5,505, o seu objetivo R$ 5,390. Coutinho, faz muito tempo que a gente não endereça aqui alguns dos vértices da curva de juros, para a gente ver qual o nível de acomodação. Vamos lembrar ao público de que no Brasil o grande debate é sobre se a Selic passa a cair no fim deste ano, no primeiro tri do ano que vem ou no segundo tri do ano que vem. Aqueles que estão colocando dinheiro na bolsa com mais otimismo entendem que, a despeito da retórica do BC, vai ser impossível o juro não começar a cair no Brasil já no fim deste ano. Os mais conservadores estimam que neste ano nem por um milagre. Se cortar é no ano que vem e no primeiro trimestre pode ser factível. Mas a maioria dos conservadores entende que algum espaço de corte vai haver a partir do segundo trimestre do ano que vem. E aí vamos combinar, pegando carona nesse cenário base, que não é exatamente um tabuleiro simples, já que o segundo trimestre do ano que vem se confunde com a segunda metade do ano que vem, e a segunda metade do ano que vem é uma segunda metade completamente eleitoral, em que a gente vai ter, muito provavelmente, o país dividido. Se Bolsonaro não participar diretamente das eleições, não teremos petismo versus bolsonarismo. Mas certamente, se Lula vai para a reeleição, teremos petismo versus antipetismo. E o cenário da polarização deverá se dar mais uma vez diante dos nossos olhos. Com isso em mente, um país polarizado e as promessas que historicamente costumam ser bem populistas e mais gastadoras em anos eleitorais, difícil a gente imaginar o tamanho do fôlego, ou um fôlego tão grande assim, para que o Banco Central maneje vários cortes de juros no horizonte de 2026. A ver, qual o seu cenário aí do outro lado? Você acha que corta no fim deste ano, no primeiro tri do ano que vem, ou no segundo tri do ano que vem? Ou você acha que mal vai ter espaço para corte ao longo de 26? Deixa a sua percepção no chat, já eu faço um passeio e o Coutinho ajuda a gente a ilustrar a dinâmica. Você separou o DI1F27, ele tem mais liquidez, é um vértice que a gente está pensando mais para termômetro de curto prazo, e o 35, aí o Coutinho já estica a curva de juros e olha lá para a faixa de médio ou longo prazo. O que esses contratos estão nos dizendo, hein, Coutinho? Olha só, pessoal, basicamente uma dissonância, né? Quando você olha a formação deles, deveria e tem uma certa correlação. Um sobe, o outro sobe, um cai, o outro cai. Mas aí o que você vê? O contrato de curto prazo, 27 à tua esquerda, nota que ele sobe, assim como o 35 de longo sobe, só que o 35 ele foi arrefecendo. E o curto prazo, 27, ele se mantém um pouco mais altista, né? Então o que isso nos dá? Quando eu comparo duas curvas, curva de curto com curva de longo, você vê que a curva de curto no Brasil, ela ainda está um pouquinho mais arisca, né? Ou seja, os juros, sim, com a sua tendência de longo prazo, que deve ser mais natural, até em função do patamar que a gente está hoje, ela deveria ser mais baixista. Na prática, o que você vê? Você vê um 27 ali lateralizado na casa de 14,17%, com uma formação gráfica aqui difícil dizer se é baixista, ou seja, você vê sim uma resistência de curto prazo, que o juro se mantenha mais alto, e o longo, sim, o longo já respeita mais o seu movimento harmônico, 13,57%. Esse é Coutinho ao vivo com a gente no momento em que a curva de juros apresenta uma
cara uma fotografia, uma dinâmica mista. Os contratos curtos estão pedindo meio ponto base a 1 ponto base, enquanto os contratos médios e longos enxugam de meio a 1 ponto base. A moeda americana tem 0,10% de avanço, cota R$ 5,528, e o Ibovespa Futuro está caindo 0,44%. Nós temos 138.720 pontos. Ou seja, houve uma intensificação do viés baixista do Ibovespa Futuro, inegavelmente. E enquanto o dólar está no 0 a 0, cotado R$ 5,526. Lembra o que o Alex trouxe mais cedo aqui para nós, hein? Que hoje é um dia menos proporcional em termos de negociação do dólar às notícias, ao fluxo, ao chamado mercado de jornal, isto é, ao que as manchetes sugerem e ao que o overview sugere, e mais atento, em termos de negociação do dólar, a vencimento, troca de contrato e formação da Petax. Então hoje é muito mais gerenciamento de risco do que aquela lógica macro que costuma reger os operadores de moeda americana. Bom, eu sou obrigado a te falar de novo do Indifut, Coutinho. Mínima, mais uma vez, 0,53% de recuo agora, 138.600. Já são, e olha que nem 10 minutos temos, 750 pontos a menos para o Ibovespa Futuro. Pois não. Graficamente ruim, Léo, olha só, o índice no gráfico intraday, eu tô ali entre 1,39,750, 1,38,300. Figura de lateralização, não tenho figura gráfica no meio do caminho, tenho simplesmente um movimento harmônico que vai e volta, no momento volta, ou seja, 1,38,620 para 1,38,300, ponta baixista no índice. No caso do dólar, 0 a 0. Gráfico de 60 do dólar está aqui para você. Formação gráfica, vocês já conhecem. Cai, lateraliza, cai. O dólar permanece com viés a R$ 5,505. Valeu! Olha só, meus amigos, o Evaldo tá na área. Um beijo para Leila Rodrigues, uma querida amiga. Tá desejando aqui um bom dia a todos. Ela diz like, dando um ótimo dia pra você, Leozinho. Muito obrigado, Leila. Um beijo carinhoso em você, em toda a nossa audiência feminina. Também tá por aqui o Gavião 7, o Evaldo Paula de Castro, o Marcos Madalena. Olha o Thiago Pereira. Léo, não vejo corte na Selic, só vejo aumento. Pra mim não para em 15. Espera que ainda vai aumentar mais, tenha certeza disso. Thiago tá com viés de que a Selic não vai parar nos 15%. O Rubem Rodrigues está na área, manda bom dia, Leozinho, menino de ouro, que vale mais do que dinheiro, hein? Valeu, Rubem. Um abraço. O AJ também tá por aqui. O glorioso Marcos Madalena, falei dele. O Emerson e o Barreto Cecílio. Você vai deixando o seu like, já passamos dos 1000. Bom, hoje na ponta da conexão conosco está a contribuidora do TC, Vanessa de Souza. Nós a apresentamos para o nosso público ainda na sexta-feira e ela vai trazer os seus destaques iniciais. Vanessa, bem-vinda. Bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos nessa segunda-feira maravilhosa. É um prazer estar aqui com vocês, hoje mais cedinho. E espero contribuir aí para os trades de vocês hoje. É isso, Vanessa. Vamos começar com a dinâmica, primeiro, doméstica, você mais curto nela. A gente está vivendo um cenário em que o noticiário local aponta para a nebulosidade na maneira com que executivo e legislativo vão tocar a relação deles a partir do caso IOF. A gente fechou a semana passada com um aceno por parte do Planalto, do governo Lula, em judicializar a movimentação do Congresso na derrubada do decreto do IOF via Supremo Tribunal Federal. Na prática, Vanessa, até aqui o Planalto não recorreu ao STF, apenas acenou para isso. E o final de semana produziu uma atualização. Sugeriu que Lula consultou a AGU, a Advocacia Geral da União, para avaliar a viabilidade dessa questão, desse questionamento no Supremo Tribunal Federal. Basicamente, o Lula quer a vitória junto ao STF e quer estar tecnicamente respaldado para que não haja mais ruído ainda com o Congresso, caso haja vitória via STF. O cenário base é de vitória que o STF deve conceder ao Executivo, até porque muita gente coloca na conta o alinhamento entre Executivo e Judiciário, que tem sido uma regra. Vanessa, em cima das negociações brasileiras, pensando em bolsa, pensando em dólar, você vê alguma contaminação? Você acredita que essa queda de braços entre executivo e legislativo pode afetar o ambiente de negócios aqui domesticamente? Com certeza, com certeza. Como a gente está vendo uma fragilidade do governo, naturalmente vai aumentar os ruídos no mercado financeiro.
Quando a gente vê um governo que ele está de maneiras não em conjunto, querendo aumentar a receita do governo e não está tendo nenhum acordo entre os poderes, isso já vai trazer muito ruído. A gente já vive em um país que não quer aderir à austeridade dentro dos poderes. Isso já vai falar assim, poxa, peraí, como é que eu vou investir em um país onde os poderes não se estabilizam? Ninguém vai querer ficar aqui. As bolsas, todo mundo vai querer falar assim, eu vou para um país onde tem um prêmio de risco melhor, onde os poderes todos se conversam, porque vamos imaginar, você está entrando numa empresa, essa empresa, ela não tem, o CEO não tem nenhuma harmonia com o compliance. Como é que você vai viver numa empresa dessa? É o que a gente está vivendo hoje no Brasil. O legislativo e o judiciário não se conversam. Aonde tem o executivo querendo impor decisões no governo que ninguém tá se entendendo, o risco, o país vai aumentar cada vez mais, e a gente está vendo reflexo aí nas bolsas, né? É o que eu estou vendo hoje aqui no Brasil. Eu não vejo essa calmaria no curto prazo. O governo vai tentar de todas as formas arrecadar para tampar todos esses buracos que a gente está tendo aí na balança do governo. Isso não vai parar tão cedo. Você vê, o teu depoimento, a tua descrição, é uma descrição muito coerente com o que neste instante está acontecendo no mercado de futuros. O dólar está renovando máxima, cota R$ 5,538, e o Ibovespa futuro está renovando praticamente a mínima. É 0,58% de recuo, agora já são 815 pontos, está muito próximo da mínima intradiária, 815 pontos de desidratação. A questão que se coloca, para a gente continuar entendendo o teu racional, Van, é a seguinte. Alguém pode dizer assim, ouvindo a gente, pode dizer... Mas desde janeiro a gente está vendo executivo e legislativo com agenda meio que travada. Desde janeiro a gente não vê uma novidade fiscal. Desde janeiro a gente vê sinais apenas de um executivo que quer ajuste fiscal, aumentando receita e, portanto, com mais impostos. Por que agora a gente pode estar diante deste mau humor? E aí acho que tem um ponto importante aqui para te ouvir. Desde janeiro a gente vê uma rotação global que vai dando mais sustentação para a Bolsa. Será que essa rotação vai encontrar limite a partir de agora? Será que agora o noticiário doméstico, diferente de janeiro, fevereiro, março e assim vai, começa a se sobrepor a esse fluxo internacional? Ou cedo ainda para a gente levar esse alerta para o público, Vanessa? Eu já acho que o Brasil estava se sustentando até há pouco tempo por conta da fragilidade dos Estados Unidos. Agora que a situação lá fora está se equilibrando e está tendo uma rotação daqueles institucionais que saíram do dólar, entrando para países emergentes, se beneficiou, o Brasil foi um dos que mais se beneficiaram com esse movimento, foi o que a gente viu há 2 meses, a Bolsa Brasileira subindo. Isso não foi porque a economia do Brasil estava bem, isso foi por rotação de institucional e fazer alocação. Agora que a gente está vendo que lá fora está melhorando e aqui continuam os ruídos políticos, eu vejo mais saída de fluxo institucional aqui do Brasil, podendo piorar o cenário da Bolsa Brasileira. Olha, essa é uma boa provocação que a Vanessa deixou para nós aqui, hein? É como quem diz, Léo, o enfraquecimento americano e a turbulência que Trump contratou deu ainda mais espaço a países que estavam jogando parados. É o caso do Brasil. Agora que as coisas estão se acomodando mais nos Estados Unidos e há um fluxo forte que ainda se concentra por lá, os países que estão fazendo a lição de casa vão ser priorizados em relação aos que não estão fazendo, e nós estamos entre aqueles que não estão fazendo a lição de casa. E mesmo os Estados Unidos, as máximas históricas de Nasdaq e de S&P, mesmo os Estados Unidos voltando a concentrar mais fluxo. O enfraquecimento do dólar sugere que essa concentração não é hiper, como foi no final do ano passado, mas existe uma concentração superior àquela que nós víamos no mês de abril, sobretudo abril-maio. Vanessa, eu volto contigo em instantes para falar de Estados Unidos com esse gancho, 1 segundo só, 9 horas com 14 minutos. Amigos, curva de juros
chegou agora a 2 pontos base a mais nos prêmios. O Coutinho vai ilustrar mais uma vez a dinâmica do dólar e do índice. A moeda americana cota R$ 5,539, 0,28% de avanço. Olha, a máxima intradiária da moeda americana se deu em R$ 5,541. Veja como nós não estamos distantes dela. E o Ibovespa Futuro já chega a 0,74% de marcha ré. Você ouviu há pouco o sinal sonoro com a renovação de mínima. Já são 1.030 pontos a menos para o Ibovespa Futuro. E o sentimento que a Vanessa de Souza trouxe para a gente aqui casa muito com a maneira como o Indifut e Dolfut estão se comportando na dinâmica desta segunda-feira. O Coutinho vai dizer se o Indifut tem mais espaço para queda e o que o gráfico sugere nesse aspecto. Em instantes, TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader. Completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h16. Olha, o Coutinho virou pra mim aqui e falou, perdeu. Eu falei, perdeu o quê? Ele falou, suporte relevante. Perdeu suporte relevante. Alô, Coutinho. Por favor, me ajuda. Bora lá. Pessoal, olha só, atento aí. A última vez que eu falei, a gente tava no 38,600. Falei que era baixista. Objetivo no 38,300. No 38,300 bateu e agora deve dar uma oscilada. Atento, vendidos no índice. Esse cara pode repicar, zera ou estopa. Próximo objetivo, o no 37,875, se vier de manutenção baixista. De qualquer forma, vendidos, por favor, atento. Dólar, ponta comprada, sem grandes novidades. Cota 42, objetivo R$ 5,548. Eu tô a 6 pontos do objetivo, raciocínio igual, chegando lá, comprados no dólar, atentos. Olha, 9h17, Ibovespa Futuro chegando a 1.100 pontos a menos. Nós temos 138.260 pontos. É assim que estamos na dinâmica de correção do Ibovespa. Vamos lembrar que na sexta-feira o Ibov à vista perdeu 0,18, foi uma correção tímida, cotou 136.865 pontos. Bom, meus amigos, 9h17 agora, vamos fazer o seguinte, ilustrar a dinâmica americana, para a gente falar um pouco de Estados Unidos também com a Vanessa, várias questões de fundo sobre a terra do Tio Sam. Dê uma olhada aí, ó, DXY 0-0, 97,275 pontos. Quero lembrar vocês que ao longo da madrugada, o DXY chegou a trabalhar abaixo dos 97, de volta aos 96.900 pontos. Continua o enfraquecimento estrutural do dólar. Isso dá algum alento para países que não estão fazendo a lição de casa, é o caso do nosso. Porque os Estados Unidos também não estão fazendo a lição de casa fiscal prometida pelo próprio presidente, que agora ocupa a Casa Branca. Trump, durante a campanha, falou muito em equilíbrio fiscal, não é o que nós estamos vendo, e o próprio Big Beautiful Bill assim ilustra. O dólar segue com razões baixistas em função desse aspecto fiscal. 97,274 pontos. Tem outra questão aí, que é o fato de um dólar mais fraco interessar a Trump em termos de balança comercial. Mas é isso, inauguramos a semana com o DXY a 97,260. Em pensar que no ápice da corrida eleitoral americana e da chegada de Trump à Casa Branca, esse DXY passou dos 110 pontos. O VIX tem 4,47% de avanço, é até uma correção frente à queda acumulada da semana passada, que ainda assim deixa o índice do medo no patamar dos 17 pontos. É um patamar relativamente tranquilo, ainda há uma gordura relevante para os 20 pontos. Yields de 2, 10 e 30 anos, mostrando 2,2 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. É um fechamento de 2,2 pontos base. Isto posto, vamos agora, com a Camila Nascimento, passear pelos índices acionários americanos, Dow Jones, S&P, Nasdaq. Lembrando que S&P e Nasdaq têm flertado com as máximas históricas. Pois não, Cá? O S&P avança 0,46% no mercado futuro aos 6.201 pontos. Nasdaq sobe 0,73% aos 22.697 pontos, enquanto o Russell 2000 registra alta de 0,54% aos 2.184 pontos e o Dow Jones sobe 0,57% aos 44.378 pontos, Léo. Nvidia sobe 0,50%, Microsoft 0,40%, Meta 2%.
Google 1,7%, Amazon 0,49% agora e Apple 0,56%. A exceção é Tesla, cuja queda é de 0,72%. Bem, por qualquer ângulo que se veja, estamos voltando a encontrar um roteiro que foi muito comum da metade do ano passado até o começo deste ano. Apetite pelo risco forte nos Estados Unidos, bolsas avançando quase em linha reta para o céu, enquanto o apetite pelo risco é limitado ou baixo no Brasil. E realmente, se você pegar o brasileiro, tá baixíssimo o índice de apetite pelo risco. É o gringo que vai dando sustentação à bolsa ainda. Há um descolamento e esse descolamento não é pequeno. Vanessa, as máximas históricas recém-renovadas por Nasdaq e por S&P são a antessala de um movimento mais estrutural, de maior fôlego de bolsas americanas, continuando a buscar os picos? Com certeza. Eu sou bolsa americana, carteirinha, sangue, artérias, tudo da minha vida é bolsa americana. E a gente está vendo a bolsa americana batendo recorde histórico, mas lembrando que a gente está no meio do ano e a bolsa americana começou a andar agora. No mês de janeiro, o índice S&P 500, ele, começou o ano com máximas históricas, sendo que ele entregou boa parte do movimento por questões dos ruídos das tarifas. Agora que a gente pode ver a Bolsa Americana entregando a performance que ela entrega. Performance. Ano passado, a Bolsa Americana entregou, agora não tenho exato quanto que entregou, mas faz 2 anos que a Bolsa Americana está entregando em torno de 20% no ano. E a gente está vendo máxima histórica agora que ela vai continuar o movimento de alta. Ainda mais agora que a gente tem mais clareza com essa assinatura, desse pacote fiscal americano. Depois que sair isso, a gente vai tirar um peso e um ruído do investidor que está esperando para realmente aumentar a posição dos ativos de risco americano. Se aumentar a visibilidade da situação econômica dos Estados Unidos, o fluxo pode continuar, e como você mencionou do DXY, lembrando que DXY, uma boa parte da bolsa de moedas é euro. Mesmo com o euro performando bem, o DXY caindo. Só que se a gente começar realmente com essa rotação do dólar, o DXY pode representar o termômetro de ímpeto para ativos americanos e aumentar o fluxo do dólar. Só que é interessante ver mais o fluxo dos juros para o ímpeto do apetite a risco do que o DXY. O DXY porque a cesta é euro, Mas o que eu queria trazer aqui como um comentário interessante, que poucas pessoas estão observando, é sobre o déficit do PIB americano. Hoje a gente está em torno de 6,66% de déficit do PIB americano. Com esse ajuste fiscal que está para ser votado, mais as tarifas e a posição do Fed ajustando os juros, a gente pode ter uma diminuição desse déficit dos Estados Unidos, melhorando o prêmio de risco, fazendo com que a Bolsa Americana tenha muito mais estabilidade e aumento do fluxo de investidor. Pode botar aí na conta, a gente bater sininho aí comemorando 7 mil pontos do índice S&P 500, hein? É o racional da Vanessa, então, na busca por mais máximas, ela ampara o racional dela nesse aspecto. Olha só, Vanessa, eu tenho 3 assuntos aqui, me parece que vai ser possível que a gente aborde os 3. O primeiro toca em acordos comerciais lá nos Estados Unidos. O segundo toca no teste de estresse do Fed, pelo qual passaram os bancos ainda na sexta-feira, e eles vão respondendo bem no pré-mercado americano. E o terceiro, foi justamente o seu destaque, passa pelo pacote fiscal do Trump. Vamos então por partes, começando pelas ações de bancos nos Estados Unidos. Para quem está nos acompanhando agora, eu vou compartilhar a tela aqui, para a gente pegar o gancho e perguntar a opinião da Vanessa. Ações de bancos americanos sobem após resultados do teste de estresse do Fed. Tá aqui, Segundo analistas do Wells Fargo, marcou um ponto de virada para uma regulamentação menos onerosa, menos volátil e mais transparente. O que marcou isso? Justamente a aprovação dos bancos no teste de fogo. O teste de estresse é uma clara demarcação de que a regulamentação está
que a regulamentação está se tornando menos onerosa. Os analistas destacaram o Goldman Sachs como o grande vencedor do teste, junto com o JP Morgan, Bank of America, M&T Bank e Citi, a dominante escolha número 1 do Wells Fargo. As mudanças do Fed em sua metodologia de teste de estresse teriam contribuído para o resultado positivo. Eu vi muitos analistas sugerindo mesmo que o Fed deixou um pouco mais frouxo o teste. Estas medidas incluíram menores perdas com empréstimos, menores perdas em private equity, o que ajudou o Goldman Sachs, e menos choque no mercado global, fecho aspas. Além disso, o Wells Fargo observou que mudanças no tratamento de hedge e a remoção de despesas não recorrentes dos resultados anteriores impactaram positivamente os cálculos de capital dos bancos. O Wells estima também que o novo framework poderá liberar aproximadamente 100 bilhões de dólares em capital nos próximos 2 anos, com 50 bi começando em janeiro de 26 e outros 50 bi em janeiro de 27 a crédito na veia. Esse capital poderia apoiar mais empréstimos, daí crédito na veia, negócios ou recompras de ações, com JP Morgan, Goldman Sachs, Citi e Bank of America sendo considerados os mais bem posicionados para se beneficiar. Você que não estava com essa informação no radar, isso é padrão, todo ano tem. O teste de estresse do Fed, basicamente, é um conjunto de métodos, de metodologias, de critérios de aferição, a partir dos quais o Banco Central americano avalia a saúde do setor bancário do país e a capacidade de solvência, de balanço e etc. de cada um dos principais bancos. Tá aí a percepção de uma foto positiva dos bancos americanos neste teste de estresse último manejado pelo Fed. Vanessa, o quanto que as máximas históricas com as quais você conta para pensar S&P e Nasdaq podem contar com a ajuda e apoio do setor bancário americano? É um bom setor, na sua opinião? Excelente setor. Pensando que a gente vai ter um custo do dinheiro menor com a redução das taxas lá do Fed, naturalmente vai ter uma procura maior, né, pelos consumidores no geral. Os bancos, eles estão já fazendo as suas projeções, já se antecipando, né, que o mercado sempre vai tradear para frente, né, vai fazer sempre projeções mais claras os possíveis, trazendo isso para o valor presente, mostrando que, olha, a gente, se o Fed diminuir o custo do dinheiro, o apetite pelo consumo vai aumentar. Para os bancos isso é maravilhoso, eles vão conseguir trabalhar muito mais por ter um fluxo maior de pessoas procurando crédito. E empresas de todos os setores do índice S&P 500 vão se beneficiar por um movimento como esse. A gente tem aqui no Brasil um paralelo, tá? O dólar subindo 0,29, você que está monitorando o nosso home broker, R$ 5,539, e o Indifut caindo 0,68%, deu uma levíssima melhorada, saiu de 1.100 de desidratação para 945 pontos agora. Temos 9,28, bom, o primeiro assunto foi endereçado. O segundo assunto é pegar um pouco da tua visão, do teu racional, Vanessa, para os acordos comerciais americanos. A gente tem muita especulação nesse terreno, é um terreno muito abstrato. Tem quem diga, o próprio Trump assim disse no final da semana passada, que 9 de julho não vai ser a data final, que mesmo após essa data os Estados Unidos seguirão negociando com vários países. Aí o próprio Trump vem e se desmente em entrevista à Fox News nesse final de semana ao dizer que não. Dia 9 de julho vai ser sim a data final, após a qual os países que não tiverem chegado a um acordo com os Estados Unidos terão que pagar mais taxação. Para além desta fotografia, a gente tem Bessent, o secretário do Tesouro americano, sugerindo que as negociações podem se estender até setembro. Então tem muitas formas, embalagens e roupagens para a gente tentar organizar para onde vai a questão dos acordos comerciais. Mas o mercado, ele parece antecipar mais acomodação e denominador comum do que nebulosidade e ruído. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. Você também? Qual que é o teu cenário base para esses acordos comerciais junto à terra do Tio Sam? Por alguma razão nós não estamos te ouvindo, Vanessa. Não sei se você fechou o microfone aí. Agora estamos te ouvindo. Diga lá. Tá me ouvindo? Sim, sim. Ai, desculpa. Imagina. Esse fone aqui. Como eu estava falando, eu consigo enxergar 2 cenários, né? O cenário do trade de curto prazo, que trada ruídos e as notícias acabam impactando, porque
não dá tempo da gente fazer uma leitura correta dos dados. E tem o fato de que quando a gente vai ter um pouco mais de embasamento, como você falou, a terra do tio Sam, os integrantes de política monetária lá dos Estados Unidos, eles movem uma economia gigante. Eles não podem fazer movimentações muito brutas, não conseguem. É como se você fosse tentar mover uma rocha, tem que ser muito devagarzinho. E eles têm toda uma técnica para poder fazer isso. O fato como eu tinha comentado sobre o déficit dos Estados Unidos, eles fizeram um cálculo já, eles incluíram eles incluíram essa arrecadação dos impostos que eles estão colocando em todos os países. Quando eles fazem todos esses ajustes, eles pensam lá na frente. Eles querem, como você mencionou, o Scott Bessent, que ele é o secretário lá do Tesouro, ele já tem uma estrutura desenhada, que é o quê? É a regrinha de 3 dele, né? O que é essa regra de 3? Ele mantém estabilizado 3 de inflação, 3 de juros e 3 de déficit. Ele pretende seguir essa linha para manter o eixo. Como eu comentei que a gente conversou na sexta-feira, no curto prazo tem ruído. Tem ruído, é ruim para o mercado, e de uma certa forma, mesmo a gente vendo o mercado americano tendo máximas históricas, que ainda isso vai melhorar, mas no curto prazo tem os ruídos, só que isso está se ajustando. O mercado não está vendo, não está colocando na conta esse ajuste de diminuição do déficit com a arrecadação dessas tarifas. Do ponto de vista econômico, isso é maravilhoso para o mercado norte-americano. Eles estão conseguindo fazer uma arrecadação, diminuir a dívida deles, sem necessariamente mexer na taxa de juros. Eles estão pegando arrecadações e, ao mesmo tempo, eles estão mantendo a hegemonia do mercado americano. Nós temos 9h32, Vanessa de Souza, meu agradecimento para mais um dia aqui de tabela, um abraço e até uma próxima. Agora voou. Gente, foi um prazer, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Bons trades. Valeu. Vamos passando aqui na nossa tabela e é assim mesmo. Os contribuidores todos, na medida em que participam, falam assim, poxa, Léo, mas você deu bom dia e já acabou? É muito rápido. Coutinho, para você, novidade nesse dólar e nesse índice, você me escreveu há pouco que tinha acontecido algum movimento relevante para o índice. O Ibovespa Futuro está caindo 0,54% agora. Bom, deu uma boa enxugada, né? Tava caindo 1.100 pontos, passa a cair 750. Dólar avançando 0,31%, cota R$ 5,541. E a curva de juros tem 2 pontos base e meio a mais nos prêmios. Pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. O dólar mantém altista do lado direito, sem grandes novidades. Cota 5,540, objetivo 48. Nada novo aí. O índice fez a mágica da análise técnica sobre suporte. Olha a repicada que esse cara deu em cima do 138,300. Então, é aquilo que eu falei. Chegando próximo de regiões, é o que eu falei para os vendidos no índice, que já foi, vale para os comprados no dólar. Atento 48, possível repique de baixa. O índice vira, repica no 138,300, sobe. Preciso de mais alguns candles para ver o que vai acontecer, se sobe ou se lateraliza, mas a priori o que acabou foi aquele movimento no 138,300. 9h33. Meus amigos, a ver qual o fôlego dessa correção. Tivemos no último instante um pouco mais de tranquilidade, mas ainda assim direção clara de baixa. Como é que o Buca tá vendo isso, hein? Daqui a pouco ele traz pra gente as visões, já está na ponta da conexão TC News. Seu resultado é nossa marca. Loja do Trader. Suas operações viram TC Coin, que viram inúmeros benefícios. Opere na Traders, ganhe TC Coins e resgate benefícios. Uma loja completa para traders. Traders, baixe o app e abra sua conta. Nós temos 9h34.
a nossa máscara convidando você para integrar a corretora Traders vai chegar. E eu te pergunto se você já se imaginou estando online com os principais nomes da nossa corretora para discutir o que realmente move os mercados. A cada trimestre, os executivos e sócios da Traders se reúnem para uma conversa exclusiva sobre os temas mais quentes do momento. O mercado financeiro em si, o cenário político, os criptoativos, os fundos de investimento e muito mais. A gente está falando de Pedro Albuquerque, o nosso fundador e gestor do Fundo Cosmos, do Israel Massa, o xerife da comunidade, do Eduardo Baroni, que é o nosso CEO, e de um time de peso dos contribuidores, com Kevin Gervasoni, Fernando Marques, Lucas Zulig, Patrick Pazek e outros grandes nomes da casa. E agora você pode participar desse encontro exclusivo. Como? É só se tornar um founder, um fundador da Traders. É simples, abra sua conta gratuita nesse QR Code que está na tela, ou no link que está na descrição da nossa transmissão, ou ainda no link que vai chegar para ser fixado no chat. E aí depois de abrir a sua conta gratuitamente, você faz uma operação em renda variável. Pronto, você já conquistou a medalha de founder, com isso o acesso direto à reunião. Mas atenção, o prazo vai até o dia 2 de julho. Ô gente, é depois de amanhã, é nessa quarta-feira agora. E para manter o acesso garantido, basta seguir a lógica de uma operação em renda variável, pelo menos a cada 30 dias. É exclusivo, é estratégico, é imperdível. Essa é a Traders. Temos 9h35. Buca, bem-vindo, bom dia para você. Estou aqui, tudo aeroporto, bom dia a todos, mas não podia faltar na nossa TC News. Se estiver muito ruim o som, não tem problema me cortar, viu, Léo? Vocês conseguem me escutar? E olha, estamos te escutando muito bem, para ser sincero. Até essa altura o áudio Ótimo. não nos traiu. Traz aí o seu olhar, diga lá, Buca. Olha, eu vou começar pelo mais fácil, na minha visão, que é criptoativos. Eu só tenho um vídeo no fim de semana no TC falando sobre Bitcoin e muito menor posição, o Ethereum. Os Estados Unidos está passando a Big Beautiful Bill, foi comentada pela Vanessa aí antes de eu entrar. E essa lei, ela tem um corte de impostos significativo e ela reduz a arrecadação do governo americano. O quanto eles vão arrecadar a mais com o crescimento da economia é uma grande dúvida. No primeiro mandato do Trump isso não aconteceu. E o que me leva a crer que Bitcoin é o grande beneficiado disso, tá? Se você tem um dólar mais desvalorizado, você tem um déficit maior, e você tem um presidente da República dos Estados Unidos, o Trump, pedindo para baixar juros e dizendo textualmente que o próximo presidente do Banco Central que ele vai nomear vai ser para cortar juros, a gente pode ter mais inflação e Bitcoin é o grande beneficiado, tá? Então essa posição é core, ela é uma das principais posições do TC Cosmos e a gente não pretende soltar, tá? Tem muita volatilidade cripto, você já sabe, eu sempre disse isso. É bom ter uma carteira diversificada, mas eu gosto muito de Bitcoin nesse cenário. Cenário de queda de juros dos Estados Unidos, o Powell sai em maio do ano que vem. A Bill está passando, tá? Ficou um cenário montado para criptoativos. Eu acho que tem pouco downside, abaixo de 100 mil dólares é comprão. E aí, ó, deixa subir, deixa ir para cima, tá? Com paciência. Olha, Bitcoin, portanto, como grande protagonista do cenário do Buca, a gente lembra que o Bitcoin ele tem uma característica de ser o hedge do sistema. Qual que é o hedge do sistema? O sistema é um sistema, via de regra, tá? De moedas fiduciárias, inflacionário, de desvalorização estrutural ao longo das décadas. E como o Bitcoin é deflacionário por essência, por definição, ele costuma ser um hedge nesse aspecto. Entende o Buca que, havendo espaço, seja técnica ou politicamente, para que os juros caiam nos Estados Unidos, com a perspectiva potencial de mais inflação, o Bitcoin é o grande ativo campeão. Para além do Bitcoin, como é que você está vendo a máxima histórica do S&P e de Nasdaq, Buca? Você está na arquibancada observando e aplaudindo? Você está skin the game com posições que te fazem vencer junto de Nasdaq e de S&P? Ou você está desconfortável entendendo que esticou demais? Uma ótima pergunta, Léo. Só para finalizar o racional de cripto, aí eu já te respondo essa. Além disso, tem um governo que quer estimular, quer que Bitcoin suba e os demais criptoativos, tá?
Então você tem todos os empuxos aqui favoráveis para essa classe de ativo. Então por isso que eu estou bastante otimista. Falando de S&P, a gente teve uma alta espetacular do S&P agora no primeiro semestre, deu trabalho, deu um pouco de susto. A gente pegou papéis maravilhosos focados em inteligência artificial. A gente está bem pequeno de mercado americano agora. Eu considero a classe de cripto, né, como tem muita exposição à política nos Estados Unidos, eu considero um play de mercado americano, não deixa de ser, tá? Então hoje, falando de empresas, a gente está bem menor. Tem aí a data final das tarifas agora no dia 9. Isso pode ter uma volatilidade adicional, com um atenuante que a Bill passou e a perspectiva de corte de impostos é positiva para a lucratividade das empresas. Então eu espero bem menos volatilidade, mas pode dar susto, tá? Então por isso que a gente está um pouco cauteloso no curto prazo. Estou esperando passar esse deadline. Se o mercado continuar subindo, a gente pode rever algumas coisas. Léo, o que a gente tem olhado? A gente tem olhado China, eu já citei para vocês, a gente montou posição em Argentina também, no setor financeiro. Tem eleição em outubro agora do Congresso na Argentina e o Milei deve varrer o Congresso, deve ir muito bem. E estou olhando mais Brasil, tá? Fim de semana teve lá na Paulista uma manifestação grande, o Bolsonaro falou e o Bolsonaro já fala não como candidato, né? Uma frase bem colocada dele ali, se colocando, eu posso não ser o presidente. Tarcísio do lado dele, com uma boa oratória, falando muito bem. Então vai se desenhando um cenário de aumentando a possibilidade de Tarcísio contra o Lula, tá? E aí eu acho que o mercado vai reagir bem. E o governo atual, ele tem uma incapacidade de tocar sua agenda, o Congresso se jogou contra ele, não por motivos nobres, por emendas, mas a gente tem um segundo semestre que o governo ele vai conseguir passar poucas coisas. Então ele chega dentro da minha expectativa. Chega um governo mais fraco para 2026, os juros vai começar a cair sim no primeiro trimestre, provavelmente do ano que vem, mas não vai ser suficiente para entregar um resultado muito grande, tem um delay ali quando os juros começam a cair. Então, eu estou otimista com o Brasil também, tá? Começando a olhar alguns nomes do setor doméstico, talvez na próxima TC News eu fale para vocês, mas a gente deve aumentar a exposição no Brasil ao longo das próximas semanas também, Leozinho. Então, vários pontos legais para a gente aprofundar. Você pauta um que nós até essa altura não tínhamos mencionado ainda. A manifestação convocada por Bolsonaro ontem na Avenida Paulista, se você fizer qualquer comparação com movimentos anteriores, vai se constatar uma menor adesão. Em termos de números absolutos, é uma manifestação mais fraca em comparação com outras. Nem por isso deixa de ser representativa. E quando você sai do número absoluto e da mobilização, da adesão das pessoas, e vai para o mérito do que foi colocado no microfone, é um Bolsonaro que, de fato, Buca, abre cada vez mais espaço para uma passagem de bastão. E um dos filhos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro especificamente, deu ontem uma entrevista segundo a qual não vai haver vaidade por parte de Bolsonaro na hora de formar uma liderança caso o pai não possa participar do pleito. O cenário do filho ainda é de participação direta do Bolsonaro, mas em não sendo possível, não haverá vaidade, ou seja, vai se mirar o pragmatismo e a competitividade. E tem um outro ponto aí, que é o indulto. Quem quer que venha a ser abençoado pelo Bolsonaro terá que se comprometer com um indulto para ele, a fim de amenizar as punições pelas quais ele pode passar se depender da justiça. O cenário do Buca é que cada vez mais existem evidências para uma mudança de agenda econômico-política a partir de 27? Esse é o cenário. Não significa que ele vai se concretizar, porque você sabe, uma eleição são milhares e milhares de variáveis, né? Quem que vai concorrer ainda não está certo. Candidato de centro-direita, o PT é muito forte e não adianta subestimar a força do PT. O Lula vai ter a máquina, né? Tem um avião presidencial, tem mais facilidade, pode tentar enfiar mais alguns programas no parafiscal se ele não consegue aprovar no Congresso. Então existem ferramentas, tá? Mas eu acho que é uma narrativa cansada. Ninguém aguenta mais aumento de imposto. Todo mundo sabe que o aumento de imposto não está trazendo benefício nenhum para ninguém, nenhum brasileiro.
os hospitais não melhoram, as escolas não melhoram, as estradas não melhoram, o Brasil não melhora, o Brasil tá para trás, né? A moeda se desvaloriza cada vez mais, a gente está com o dólar acima de 5, né? É muito alto o valor, então a gente tem uma perspectiva que não é uma perspectiva boa. Eu acho que uma parcela talvez considerável da população tem entendido isso, até porque as promessas que foram feitas na eleição de 2022 foram pouco entregues ou não entregues. Então, essa é a minha análise. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho sim que tem um espaço grande para uma troca de poder, como eu achava que tinha na eleição do Biden, depois Kamala com o Trump, como está acontecendo na América Latina como um todo. O Chile deve trocar o poder de esquerda para direita, Colômbia de esquerda para direita, Peru de esquerda para direita e, por fim, o Brasil, no ano que vem, é uma América Latina, na média, os países mais representativos virando para o pêndulo da direita, Léo. Então, eu acredito sim, e eu acho perigoso não estar comprado no mercado brasileiro ao longo dos próximos meses. É um risco, sim, mas a bolsa ela pode andar com muita truculência se esse cenário se confirmar. É tranquilo para a bolsa ir acima de 300 mil pontos se um candidato como Tarcísio for eleito presidente da República. Então, essa é a minha visão. A gente vai estar provavelmente posicionado para isso, para se aproveitar desse momento eleitoral. E, se sair do trilho, né, vou estar aqui, dentro do TC, na TC News, para avisar que o cenário não se concretizou e aí, portanto, a gente ajusta as velas. Claro, claro, como é a essência de qualquer trader. Agora, as tuas visões políticas, elas foram muito abraçadas pela realidade. Só para ilustrar com 2 casos, Trump, no momento em que muita gente ainda estava dividida e você tinha todas as pesquisas sugerindo maior competitividade da Câmara, aquelas dificuldades, o Buca ajustou a vela para o Trump Trade e saiu na frente de muita gente. E no caso da Argentina, nem se fala, né? Você e o próprio Marx com o Milei. Só para ilustrar 2 momentos de muito ruído, de muito barulho, de muita espuma, e vocês conseguiram enxergar algo com mais antecedência do que a maioria dos agentes de mercado. Buca, agora a questão nossa é de política monetária. O teu cenário é de corte da Selic no último tri deste ano, no primeiro tri do ano que vem ou no segundo tri do ano que vem? E antes ou depois dessa pergunta, como está a alocação em Bolsa Brasileira? Você fala aos 4 ventos de Apvida. Ela está além de Apvida, ela está concentrada em quais setores? Quais são os critérios que têm guiado esse stock picking? Você responde isso pra gente em questão de instantes, porque temos 9h47 e o Coutinho pode atualizar o racional gráfico. O dólar está avançando 0,32%, cota R$ 5,541. E o Ibovespa Futuro caindo 0,36%. Olha o fechamento do gap do Indifut, hein? O Indifut chegou a recuar 1.200 pontos, se eu quiser exagerar. Agora recua 500. Foram 600 pontos em linha reta no horizonte dos últimos 20, 25 minutos. O Indifut está mostrando alguma resiliência ou, no mínimo, recuperação nos últimos minutos. É você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Sem alteração significativa, por enquanto, no índice. O dólar tem. O índice repicou naquele 300 que eu comentei. Sobe agora, sobe sem figura gráfica. Então segue solto, segue aí como harmônica altista, ponta comprada, numa formação gráfica ruim. Então, ponta comprada sim, com um stopzinho, seu objetivo volta a ser o no 39.750. O dólar também bateu no ponto que eu comentei, o índice bateu no 300, o dólar R$ 5,548. Chegou lá, deu uma beliscadinha, voltou, tá aí de novo a mágica de suportes e resistências. O que significa isso? A gente aguarda, ou lateraliza para subir, faz o envelope, ou cai, monta pivô. Figura de ponto de inflexão, perdoa. Então fiquem atentos aí os próximos candles, porque a gente ainda não tem graficamente uma definição do que vai acontecer com o dólar. 9h48, obrigado, Coutinho. Buca, deixei 2 questões estruturais no ar. A primeira, o seu cenário para corte da Selic. A segunda, os critérios que têm guiado o stock picking no Brasil e como o Brasil está hoje no portfólio de vocês lá no TC Cosmos. Beleza, Léo. Acho que a Selic cai no primeiro trimestre do ano que vem, um pouco na frente da curva do mercado, e pode ter surpresas adicionais, a depender dos dados, tá? Mas estou trabalhando com o primeiro trimestre de 2026. A gente está num momento de bolsa encaixotado e ela já está para lá de um mês.
o índice fica entre 134 e 135 mil pontos ali no range de baixa, ele bate no 140, 141, ele acaba perdendo a força. Eu continuo achando que o mercado deve ficar nesse range, pelo menos até após o recesso, que é final de julho, tá? E aí a gente tem orçamento, aí a gente vai ter um pouco mais de visão do que passa e do que não passa no Congresso. O Congresso vai ceder em alguma coisa, porque o governo deve pagar mais emendas, mas eu ainda acho que é um segundo semestre bem fraco a título de legislativo para o PT, tá? E a dúvida fica na isenção do IR, que o meu cenário base ainda é que passe, mas vai dar susto. E se não passar, a Bolsa dá um rally forte, como eu falei na última participação aqui na TC News. Tá? E falando de stock picking, a gente está com o setor doméstico como foco. Você já falou a App Vida, a gente tem uma posição na Boa Safra, a gente tem posição no setor de energia em alguns nomes que em breve eu solto para vocês, e a gente está avaliando mais alguns nomes domésticos, tá? Com uma carteira global, repetindo, com posições na Argentina, posições menores nos Estados Unidos, cripto e China, tá? E, por fim, eu vou dar a última chamada para vocês aqui. Pessoal, se tornem fundadores da Trader, da nossa corretora, até agora, dia 2 de julho, tá? Quarta-feira. Dá tempo ainda, vocês abrem a conta em 2, 3 minutos, faz um trade de renda variável, ganha um emblema perpétuo no perfil do TC, participa da reunião que o Léo citou trimestral, e também vocês destravam os brindes exclusivos na loja do Trader, tá? Exclusivos para os fundadores. Eu espero todos vocês. Às 9h51, esse é o Buca. Não vamos liberar o Buca, não, a menos que ele vá perder o voo. O teu voo é que horas? Não, Ô, Léo. não, calma, vamos trabalhar um pouquinho mais. Que horas você embarca? Tô de férias, Léo. Que isso, cara? Hã? Que horas você embarca? O voo é agora? daqui 2 horas, tá tranquilo. Então, ó, vamos ver se o chat tá preciso, ô Buca, vamos ver. Vocês do chat, vocês que sabem tudo, escrevam pra mim aqui no chat pra onde o Buca tá embarcando. Vamos ver se alguém mata. O Léo Pinheiro, o Léo Pinheiro já deu a resposta essa é fácil. dele. Ouve aí, Quem me Buca. conhece acerta. Olha o palpite do Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro tá apostando que o Buca acorda de manhã, respira fundo e vai para New York. Nova York? Que erro. Errou! Que Olha, erro. Leozinho. Não, Que Leozinho, chutou pra fora, Leozinho. Vamos ver, ó. O Marcelo tá dizendo que você tá indo pra Dubai. Ó, Buca em Dubai. O Ale Mendes está dizendo Venezuela. Não me conhece. Ninguém me conhece. Venezuela, não? Não. Posso falar já? Não, pera aí um pouquinho mais. Ó. O Fabrício, vamos ver se alguém acerta. O Edson tá falando Índia. O Davi Diógenes, China. O Guido, New York. Ó, tá falando inglês o Buca. É brincadeira, bicho. Quem mais? Ó, o Daniel Pagnin. O Arro, Indonésia. Ó, o Luiz Demétrio, Punta Cana. O Rick, Tailândia, e agora, vixe, dos dezenas e dezenas, ó, Argentina, Itália, Havana, Osasco, o Jeremy Powell tá dizendo Osasco, Paris, Turquia, Itália, Japão, Miami, Ucrânia, Bósnia, Israel, Nordeste, tem de tudo aqui, Paraguai, Rússia. Ninguém me conhece. Ninguém? Todo mundo errou? Fala, Buca, pra onde você tá indo? Não, tô indo pra Ibiza. Ibiza. Tá bom, Boca. Então você vai pra Ibiza. Vou com a família, com as crianças, tô levando todo mundo. Toda a trupe tá aí, tá bom. Buca, pra gente se despedir, você segundar? Quem pode, né, cara? A gente, quando muito cesta, o homem vai segundar. Então, ô Buca, aproveitando aí o gancho pra gente se despedir, queria convocar o teu destaque final, lembrando que hoje tem 3 assuntos pra gente monitorar nos Estados Unidos. O pacote de Donald Trump do ponto de vista fiscal, os acordos comerciais, muita gente acha que 9 de julho não vai ser a data limite, e o teste de estresse do Fed pelo qual os bancos americanos passaram e passaram bem. Todos estão subindo no pré-mercado. Fica à vontade no que quiser aprofundar em cima desses 3 eixos. Eu acho que é isso, e atenção para a data final das tarifas. É isso que a gente tem que olhar. Passagem do pacote, data final das tarifas.
O Trump falou que vai mandar carta para alguns países, então talvez tenha volatilidade. São esses os pontos, mas eu não vejo um downside muito grande no S&P. Pode cair 200, 300 pontos e é compra. É isso. Valeu, pessoal. Grande Buca! Boa viagem, meu garoto! Partiu Ibiza! Tá aí o homem, ó, nos aeroportos da vida. Partindo para Ibiza agora, às 9h54 da manhã. E aí, o Coutinho, onde você gostaria de estar se pudesse, às 9h54 de uma segunda-feira? Palma de Maiorca. De novo, Palma de Maiorca? Ah, Sensacional. não. Tá faltando criatividade. De novo, Palma de Maiorca. Lindinho, o time que tá ganhando não se mexe, tá? E depois dá uma pesquisadinha, dá uma gugada em Palma de Maiorca. Eu vi as é imagens. do lado de Ibiza, inclusive. É uma ilha ao lado de Ibiza. Você vai à Europa, Espanha Sul. Você tem Ibiza à tua esquerda e Palma de Maiorca à tua direita. Não, eu respeito, as imagens são maravilhosas, eu não conheço, espero conhecer um dia. Caralho. Mas você tá parecendo um Girafales com a Florinda. Um só traz buquê de flores, a outra só oferece café. Tem que ter uma coisa diferente. Se você tivesse que fugir de Palma de Maiorca, você iria pra onde? Se eu tivesse que fugir de Palma de Maiorca... Eu tenho curiosidade de conhecer o Japão. Eu iria pro Japão. Você iria pro Japão? Eu iria pro Japão fácil. Que palavra que você conhece do japonês? Ohayou gozaimasu, boku wa Marcelo Sandes. Não, peraí! O que é isso? Não, peraí. Eu imaginando... Eu faço a tradução pra você. Nós vamos precisar. Eu tava imaginando aqui um arigato sayonara, cenário base bem básico mesmo, e você falou o quê? Boku wa Marcelo Sandes. Que é isso? Até o olhinho de mais oriental você fez. O que você falou? Traduz. Meu nome é Marcelo Coutinho, muito prazer em conhecê-lo. Não acredito. Ô, Léo Pinheiro, é brincadeira, meu. Você é fera. Você não cansa de surpreender. Convoca o like da audiência em japonês. Não, aí também não. Eu te dá tramada. Assim também, por favor, né? Você já alavancado, né, lindinho? Mas eu me preparo. Tá bom. Eu vou convocar agora em Portugal e na próxima vai ser convocado em japonês? Bora. Olha, já merece o seu like de saída, então, pra incentivar o Coutinho, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. 4 minutos pras 10 da manhã. Bom, Coutinho, já vi os destaques do Mercado à Vista. Já vou pagar aqui as manchetes do dia. Tem Gabriel Junqueira pra trazer os comentários fundamentalistas. Da porta pra dentro, não precisa ser em japonês. Traz pra gente o gráfico do dólar, que tá praticamente no 0 a 0, e o índice futuro também. Amigos, acreditem, o Indifut tá esgotando a correção. Já chegou a recuar 1.200 pontos, agora cai 290. Olha que recuperação fenomenal do Indifut. Na tela para vocês a escadinha de recuperação do Ibovespa Futuro, praticamente voltando ao fechamento do último candle, ou do candle de baixa, do último candle de baixa, enquanto que o dólar, olha a moeda americana, hein? 0,11% de marcha ré. O trio Los Angeles pode ilustrar esses R$5,517, o dólar que chegou a trabalhar o terreno positivo em boa parte do pregão, agora voltando para o terreno negativo e ali ficando, Coutinho. Agitado esse mercado de futuros hoje, num dia em que, na faixa das 9 especificamente, tivemos pouco ou quase nada, nenhuma grande novidade. Eu até perguntei pra cá, falei, aí nos portais de notícia, nada? Nada, Léo. É uma faixa das 9 parada que a gente teve hoje, pois não. Vamos lá, pessoal. O índice, então, repica no 138.300, então subiu, agora vai lá. A priori, 139.750, segue com um movimento harmônico sem figura gráfica. O dólar bateu nos R$5,548, quem andou de reversão pedia atenção. Opção número 1 lateralizava, opção número 2 corrigia. Foi para a opção número 2, o dólar corrige de novo, R$5,517, objetivo R$5,503. 9,58. Ô Coutinho, que tipo de mensagem a gente pode passar pro trader quando se vê uma resiliência desse tamanho? O Indifut, que chegou a tocar o suporte na faixa amarela ali, tá o 138.300? Não, 138.300 é o suporte de baixo, né? Isso, agora toma 138.970. Ok, mas essa faixa amarela tava em 138 e... Essa daqui em cima? Isso. Não, essa de baixo. Essa daqui, 138.300. Ah, é 138.300 essa daqui é mesmo. É isso. Então, o Indifut chegou a tocar essa faixa, que era um suporte bem relevante, aí bate e faz o repique. Primeiro é o aspecto de respeito à Fibonacci, né? Você vê como bate lá e volta. Mas depois, em termos de direcional,
Tem alguma essência que você consegue passar para o trader, para o que esperar ao longo das próximas horas? Não, lateralizado, olha só, se você der um pouquinho de zoom para pegar contexto, você vê que o mercado está lateralizado desde quinta-feira, então você tem a lateralização de quinta, a lateralização de sexta e a manutenção da lateralização no dia de hoje. Então você tem praticamente movimentos harmônicos, sai do topo, vai para fundo e agora vai para topo de novo. Então é uma figura gráfica ruim, é simplesmente um movimento mais inercial do que técnico e agora por enquanto deixa subir. O dólar, praticamente a mesma coisa, dá uma olhadinha no dólar, lateralizou 26, lateralizou 27, lateraliza no dia de hoje. Movimento, o mesmo do índice, fundo topo e agora de topo vai para fundo de novo, rumo aos 503. Esse é o Marcelo Coutinho. Eu tô na dúvida aqui sobre o que esperar. Tá um dia difícil de leitura pra mim. Não tem uma clareza de direcional até o presente momento, amigos. E eu explico. Pode ser que essa queda do Indifut tenha dado espaço e oportunidade para algumas saídas. Então, o Indifut, ele dá uma queda, ele dá outra queda, ele dá uma outra queda, deu saída para muita gente. Vem um repique só de descanso e nós continuaremos, é verdade, com o índice para baixo. Me parece até que esse é o cenário base da maior parte dos analistas para hoje. Agora, a resiliência demonstrada pelo Indifut pode voltar a endereçar aquela perspectiva de um fluxo gringo teimosamente dando sustentação à Bolsa Brasileira. É o que nós temos visto desde janeiro e é o que nós seguimos vendo em junho/julho. Já estamos praticamente no mês 7. Foi exatamente isso. O institucional, o local, vendendo, pessoa física muitas vezes no meio do caminho, em alguns momentos vendendo mais, em outros momentos comprando mais, mas o gringo, numa só direção, comprando, dado o enfraquecimento estrutural da moeda americana. Então, muita atenção você, que olha para o sentimento, que olha para o noticiário amarrado, razões para a Bolsa corrigir, sobram quando você vai para o noticiário local. Não há nenhuma novidade fiscal, tem muita nebulosidade, a Selic conseguiu avançar para mais 0,25 de alta em 15% no número absoluto. Então nós não temos grandes novidades pensando mesmo do ponto de vista doméstico. A novidade é corte na Selic, mas ninguém sabe quando isso vai se dar e os mais otimistas falam em primeiro tri. Os mais otimistas já para o final desse ano, mas o cenário base está para o primeiro tri do ano que vem. Agora, não se briga contra fluxo. Quem briga contra fluxo costuma se afogar. O dólar saiu de 6,30, veio buscar 5,50 nesse horizonte de 6 meses e continua com razões para ir para baixo, considerando o custo de capital alto que o Brasil promove e considerando o enfraquecimento estrutural do dólar e a busca por emergentes. E a Bolsa? A reboque, como quem joga parado, pode ir na mesma toada. Uma bolsa teimosa nesses 135 a 140 mil pontos. Então muita atenção nesse aspecto, você que está com a prancha colada ao peito. 10 horas 2 minutos, se liga aí nos destaques da edição de hoje do seu Mercado à Vista. Vamos lá, amigos, as histórias do dia. Cirela firma acordo com Tecnisa para compra de terrenos em São Paulo. A efetivação da operação ainda depende da negociação de documentos definitivos, cumprimento de condições precedentes e a aprovação do CAD. Miel 3 conclui parceria estratégica para a expansão do KFC no Brasil. Com a operação, o grupo IMC detém 41,7% e o parceiro internacional 58,3% da Horizonte. Vale deveria ser a maior mineradora do mundo, diz CEO Gustavo Pimenta. O motivo é que a empresa está assentada sobre a maior reserva mineral do planeta, de acordo com o executivo. A gente também destaca papéis de ASA. Birman e Jaterri baixam as armas e redesenham o comando do ASAS 2154. Novo conselho do ASAS, com menos cadeiras, marca tentativa de estabilizar a fusão entre Arezzo e Soma. 10 horas 3 minutos, essas e outras no seu Mercado à Vista. Dez e 3, vamos lá, meus amigos. Abrem-se os trabalhos do Mercado à Vista com a curva de juros renovando máxima e pedindo em média 3 pontos base em toda a extensão. Praticamente não há exceção. Nós chegávamos a flagrar alguns vértices estáveis ou para baixo. Eles não existem mais. Toda a curva está pedindo prêmio. São 3 a 4 pontos base e meio a mais nos prêmios. Dólar, queda de 0,17, R$ 5,515. E o Ibovespa
está renovando mínima em 0,10, é só o começo do pregão. O Indifut está caindo 0,52, 138.620 pontos. O cenário base é de uma correção para a Bolsa. Vamos ver se haverá algum tipo de surpresa nesse aspecto, pelo menos de saída. O Ibovespa parece perseguir esse Indifut que está no 0,5%, 0,6% de marcha ré. Eu até pesquei aqui um comentário de um ouvinte, puxa, me fugiu o nome aqui, eu não sei, acho que é o Jeremy Powell, dizendo assim, poxa, agora vocês estão colocando que pode acontecer meio que de tudo, e aí pode haver alguém perdido nas análises. É o Jeremy Powell mesmo. Jeremy, eu te agradeço por você ter escrito isso, isso é muito importante. O que ocorre é que não é a gente que determina para onde o mercado vai. O mercado vai e a partir disso a gente busca embalar o direcional. O mercado vai e a gente busca encontrar o direcionador e o sentido da precificação, para ajudar na maior ou menor confiança que o trader do outro lado possa encontrar na hora de montar a sua posição, se os racionais fizerem sentido. E há dias como o de hoje, você até, por ser homônimo do presidente do Banco Central americano, deve saber disso muito melhor do que eu, há dias em que você não tem uma clareza, você não tem um direcional nítido, não tem uma direção firme, convicta para o comportamento de um determinado ativo financeiro, por exemplo, o índice futuro. E me parece que nós estamos vivendo isso, coincide que seja num dia esvaziado de agenda. Nós tivemos um Indifut caindo mais de 1.200 pontos em um determinado momento e depois caindo só 200 pontos. Tendo acontecido o quê? Rigorosamente nada. Hoje não saiu o IPCA, hoje não saiu o PNAD, hoje ainda não saiu o CAGED. Então nós não temos nenhuma novidade, de modo que o alerta que nós deixamos para o público que nos acompanha é o seguinte: se depender do cansaço da bolsa e do noticiário local, a correção é mais coerente. Se depender do fluxo estrangeiro, a partir do que este fluxo contratou desde janeiro e continua contratando até prova em contrário, o Ibov deve ficar teimoso e insistir pelo menos em manutenção das faixas atuais. A exemplo do que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira foi um recuo de 0,18%. Então, a partir disso, deixa eu trazer os destaques iniciais do Coutinho Provista e do Gabriel Junqueira, que também já está na ponta da conexão. Coutinho, vamos lá. Em relação ao Ibov à vista, o Ibov vai renovando mínimas, 0,14% de recuo agora, mas ainda muito cedo. O dólar também vai renovando mínimas, R$ 5,507. É um recuo de 0,28% agora. O Indifut está caindo 0,38, mas olha a resiliência demonstrada pelo Indifut. No gráfico, sobretudo do Ibov à vista, sobre o qual você ainda não falou. Bora. O Ibov está na tela, pessoal. Sua mínima 1,34997, sua máxima 1,40243. É uma cópia do mini índice, longa lateralização. Lateralização essa aqui no curto prazo dá sinais, é o que eu falei no início do programa com relação ao mini índice. Cai, lateraliza, cai. Então, o Ibov começa a montar dentro de um canal o envelope de baixa. Então, o 1,36685, que é o valor atual, deveria corrigir a 1,34997. Então, quem está comprado em Ibovespa, por favor, atenção. O Ibov já há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias úteis monta uma figura de cunho baixista. Quando o Léo pede ao dólar, lembrando o dólar, rolagem do contrato, por favor, WDOQ25. Quando eu vou para o dólar numa figura também lateralizada, o dólar indo buscar aquele ponto que eu comentei, R$ 5,503, também lateralizado, foi lá, deu a venda no 548 que eu comentei, caiu, e agora vai se desacelerando no 503. A análise é a mesma, por favor, vendidos no dólar, atento, porque o dólar pode subir. Obrigado, Coutinho. Bom, nós temos 10 horas com 8 minutos. Gabriel Junqueira, o seu destaque inicial para essa cobertura. À vontade, Gabriel. Bem-vindo. Bom dia, boa semana para nós. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Bom, a semana ela começa, na verdade, com as notícias nos Estados Unidos, né, Léo? E aí eu acho que quando a gente pensa um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil, né, que a gente está comentando, pô, não saiu nada, o índice está caindo bastante, tem uma volatilidade razoavelmente alta, porém o que está acontecendo é que o grande fluxo que sustenta a Bolsa Brasileira no ano de 2025 não é o fluxo do investidor local, muito pelo contrário, é o fluxo do investidor estrangeiro.
E a grande notícia, ela não está aqui, ela está nos Estados Unidos, né? Então a gente começaram, né, os debates no Senado dos Estados Unidos sobre a lei fiscal de Donald Trump, né, que ele apelidou de Big Beautiful Bill, né? Então, que é a proposta de expansão de gastos fiscais por lá, e isso tem trazido um grande peso no mercado americano, né? E a gente está vendo o mercado americano drenando um pouco dos fluxos de dinheiro, de investimentos dos mercados emergentes, né? Então, enquanto uma bolsa, um S&P lá se fortalece, mesmo a contramão dessa discussão fiscal, aqui no Brasil a gente acaba tendo esse fluxo de investimentos um pouco drenado, dado que o investidor local não está nem aí para a bolsa, né? Ele só quer saber do IPCA mais 7 isento, Léo. O que convenhamos historicamente é uma super taxa também. Bom, curva de juros, 4 pontos base a mais nos prêmios, em média tá 3, 3,5, dólar caindo 0,12, Bovespa recuando 0,19. Vamos para a abertura em si. Ambev cai 0,40, B3 0,30, Banco do Brasil 0,60, Bradesco 0,12, Itaú 0,60, Santander 0,60. O setor financeiro como um todo, você notou, está no terreno de baixa com uma queda média de 0,40, 0,45%. Quarteto de ferro, de novo, tomando ferro. CSN caindo 1,20. Gerdau caindo 0,50, Uzi Minas caindo 0,96 e Vale caindo 0,64. O minério de ferro pelo quinto pregão consecutivo em terreno de baixa. Eletrobras cai em média 0,25, Embraer é a primeira exceção, está no terreno verde, sobe 0,60% a 75,10. Aí nós temos Magalu caindo 0,86 a 9,21, Petrobras caindo 0,15 em média, Petri 3, 33,76, Petri 4, 31,15. Suzano caindo 0,50, fechamos com VEG, que é a outra exceção, ao lado do Embraer, sobe 0,59%, cota R$ 42,65. Em variação percentual, Vibra, Ultrapar e Semig são os papéis que mais avançam, alta de 1,4% em média. Por pontos, Vibra, VEG e Embraer são os papéis que mais entregam força para o Ibovespa. Na ponta oposta, Brava, Pão de Açúcar e Direcional são os papéis que mais caem, uma queda média de 1,30%. Por pontos, Vale, Itaú e Banco do Brasil, os que mais desidratam o Ibovespa. 10 horas com 11 minutos. Camila Nascimento começa a destrinchar aqui os destaques corporativos. A gente abre os trabalhos com Cyrela, pois não, Cá? A Cyrela firmou um acordo com a Tecnisa para compra de terrenos em São Paulo. De acordo com o texto do Infomoney, a Cyrela anunciou a assinatura de um memorando de entendimentos com a Tecnisa e os demais sócios da Windsor Investimentos para possível aquisição de ativos imobiliários no loteamento Jardim das Perdizes, em São Paulo. A gente tem, nesse momento, Cyrela caindo 0,94%, cotando R$ 25,41, enquanto Tecnisa ainda não saiu de leilão aqui para mim. Junqueira, como essa notícia repercute nos papéis? Bom, Camila, essa notícia ela é bastante interessante, né? Até porque a Cyrela, e aí vale a pena a gente discorrer um pouco, né? Ela é um papel com uma diferença muito grande do setor de construção que vem performando muito bem, né? Quando a gente fala de construção civil na Bolsa, a gente tem falado muito de Direcional, de Plano e Plano, de Cury, empresas que estão ali mais ligadas à baixa renda, né? A Cyrela, ela é uma empresa historicamente ali dos seus empreendimentos da média e alta renda, principalmente na cidade de São Paulo, onde ela tem o foco das suas operações. No entanto, ela atua até como uma holding imobiliária, né? Então, muitas vezes a gente vê a Cyrela com posições na Plano e Plano, com posições na Cury. Vale lembrar, né, que a Cyrela é uma acionista dessas duas empresas e isso vem performando muito bem. Eu continuo achando que a Cyrela não andou tanto quanto ela deveria ter andado, quanto as construtoras de baixa renda. Ela parece uma oportunidade interessante para quem quer surfar essa rotação de baixa renda para média renda, que está parecendo que está acontecendo um pouco no mercado, né? Os papéis de baixa renda tendo uma certa exaustão das suas altas e os papéis de média e alta renda podendo surfar um possível recuo das taxas de juros, né? Mas também um papel muito interessante para quem ali quer adquirir o seu primeiro imóvel. Vamos lá, pessoal. No caso de gráfico, olha só. Eu estava dando uma olhada enquanto o Junqueira falava. A história é assim: Cyrela subiu 80% desde janeiro. Cyrela lateraliza desde maio. Então, maio 25, junho 25, Cyrela lateralizada em região de venda. A formação gráfica, ela é difícil, né? Então, assim, quando eu vou no diário para granularizar um pouquinho, o ativo está aqui, fazendo um movimento errático dentro de um canal. A formação gráfica de curto prazo, ok, altista, mas, de novo, tudo muito ruim. Eu acho que, assim, me preocupa o estar comprado num ativo lateralizado há 2 meses, isso me incomoda.
Enfim, mantendo-se essa posição, Cyrela tem a possibilidade de subir. Só que para isso, ela tem que romper esse 2591 que ela não consegue. No radar, Miel 3, que concluiu uma parceria estratégica para a expansão do KFC no Brasil. Alô, Cá. A International Milk Company, a IMC, concluiu a parceria estratégica para a gestão da marca KFC no Brasil por meio da Horizonte Restaurantes. Com a operação, o grupo IMC detém 41,7% e o parceiro internacional 58,3% da Horizonte. Milk 3 sobe 2,52% a R$ 1,22. Notícia positiva na sua visão, Junqueira? Notícia positiva, né? O KFC é uma marca muito forte, especialmente aqui no Brasil, que ele demorou para pegar uma atração, mas hoje já é uma marca bastante consolidada, né? De fast food, principalmente ligado ali ao frango frito, né? Então bastante interessante. Vale lembrar aqui também que a gente tem ficado com poucas opções aqui de investimento nesse setor, né? A Zamp está aí saindo da bolsa também, então a Mil, que é uma concorrente direta, se torna ali meio que uma empresa única para quem quer investir no setor de alimentação. Alguns pontos importantes, primeiro ligados à inflação de alimentos, que pega diretamente na margem desse tipo de papel, né? Vale lembrar que é um setor sensível, é um setor que não necessariamente consegue repassar os custos de forma tão imediata e que num cenário de inflação de alimentos pode sofrer um pouco mais. Mas é um papel que eu gosto, acho que é um papel que vem numa trajetória de queda significativa e para quem gosta ali da tese de surfar uma economia voltando a performar, pode ter em Mil 3 uma opção interessante e descorrelacionada com outros ativos. Graficamente falando, pessoal, o ativo ele parece que atingiu o fundo a 0,91. Como o Junqueira comenta, o papel vem de uma toada baixista, lateraliza e monta aqui, ainda de forma muito primária, um possível pivôzinho de alta, né? Dá para você fibar esse cara daqui até aqui, ó, daqui até aqui. Então ele faria um sobe, corrige e sobe. Então, Mil poderia fazer aí um movimento de inversão. Parte inferior do gráfico, região de compra, compras ok a critério, ativo de baixo valor unitário, cuidado para não alavancar demais. E sim, é um ativo a ser namorado. Minha única preocupação, como a queda é muito longa e os movimentos são muito amplos, é um ativo inercial. Então não vejo esse cara dando uma porrada e sim fazendo um movimento mais de longo prazo. 10h16. Olha aí, índice dólar voltando para a tela. O Ibovespa tem recuo de 0,20%, cota 136.591 pontos. E o dólar recuando 0,18%. É encontrado no mercado a R$ 5,513. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Daqui a pouco, outros destaques na nossa cobertura do À Vista. Vem aí, um ponto de Vale, que deveria ser a maior mineradora do mundo, segundo o seu CEO Gustavo Pimenta. Vamos falar também de Asas, a fusão entre Arezzo e Soma, com atuais racionais de Gabriel Junqueira, que por sua vez fala ainda de MRV, M. Dias Branco e Eco Rodovias. São os destaques do Gabriel. Tudo isso e muito mais em instantes. Agora, a guitarra vai cantar. Central TC Investimentos, Guto Cerávulo ao vivo conosco. Traz uma assimetria, uma oportunidade e a proteção via opções. Vamos lá para a Central. Você, Gutão, bem-vindo, bom dia. Bom dia, uma ótima semana a todos. Hoje quero trazer uma distorção, tá, diferente, que eu já de vez em quando eu boto aqui para vocês, tá? Tô falando aqui da operação de long and short. Léo, hoje a gente não vai conseguir fazer o long and short porque eu acabei de pesquisar aqui do aluguel do papel que eu quero vender, tá? O papel que eu quero vender é Engie Brasil, só que o BTC está muito difícil. Então, como a gente vai fazer isso? Para quem tem Engie, tá? Qual é a operação? Vende as ações de Engie e compra as de Eletrobras. Você vai fazer uma troca, tá? Por que isso? Olha, eu tenho aqui dois setups, tá, que estão batendo em cima, tá? Então aqui eu tenho uma média de 40 com 3 desvios e aqui eu tenho uma média de 100 com 3 desvios. Isso é muito difícil de acontecer, né? Ambas em extremo, lembrando aqui quando a gente fala na distribuição normal, né? Quem está com abaixo do terceiro desvio, 99% das observações estão acima. Então você tem uma probabilidade estatística grande, né, disso aí voltar para a média, tá? Então o
que acontece? Quando a gente coloca aqui, ó, comprado em Elect3, vendido em Engie, a razão aqui, ó, é 0,88. Tá? O que vai acontecer? A diferença entre essas duas ações, ela vai fechar. Quando ela fechar, né, você vai voltar para sua posição antiga, ainda vai sobrar. Se bater na média, né, no curto prazo, a gente está falando de 15% de upside. Tá? Então tá aí uma dica para quem não conhece, ainda quer se aprofundar. Turma, quer saber um pouco de long and short? Entra no TC, vai no meu perfil, ali a gente tem uma aula completa, principalmente com o método da economática. Não, infelizmente não faz mais parte do nosso, né, no nosso grupo, mas é uma ferramenta incrível, uma das melhores que eu conheço para fazer long and short. Uso desde 2008, tá bom? Porque é faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. A vida é uma montanha-russa sem alça. Tem hora que sobe, tem hora que despenca, e você ainda tem que escolher a cara que vai fazer na foto. De calça borrada, claro. Eita Maria, vai de novo. Vamos lá, um lorde. A vida é uma jornada cheia de momentos. Alguns bons, outros nem tanto. O que faz a diferença é como reagimos a esses momentos e as nossas escolhas. Um beijo no coração. Guto Cerávulo, um filósofo que o mercado financeiro produziu. Valeu, Guto. Vamos lá, galera. Agora, com o dólar caindo 0,20 e o Ibovespa ameaçando virar. Alô, Trio Los Angeles. Podem se ajeitar. Vocês saíram cedo do estúdio. Podem se ajeitar. O Ibov daqui a pouco pode fazer vocês trabalharem, viu? Vão aquecendo aí, só no gargarejo. Toda a voz no pique. Isso, ó. Que isso, hein? É o Luizinho tá puxando aí, maravilha. Então, daqui a pouquinho o Ibov, olha, 0,04% de recuo. O Ibov tá pra virar, meus amigos, vocês acompanhando aqui no Minuto a Minuto. Vamos lá, acelerando o passo enquanto a gente fica de olho no Ibovespa. Camila Nascimento, agora tem Vale. A Vale deveria ser apenas a maior mineradora do mundo, diz o seu pai, Gustavo Pimenta, pois não. O CEO da companhia fez essa declaração a um grupo de empresários. Ele afirmou para esse público que pretende elevar o valor de mercado da Vale por meio de estabilidade operacional, melhorias em segurança e desenvolvimento contínuo de seus ativos minerais. Ele também disse que a meta da empresa para 2030, em termos de produção anual de minério de ferro, deve garantir a Vale o posto de maior produtora mundial do principal insumo do aço. Vamos só pagar aqui a cotação de Vale, que cai 0,70% aos R$ 52,64. Junqueira, você concorda com as falas do CEO da companhia? A Vale ser a maior mineradora do mundo é possível? É possível, não só possível, como provável, né? A gente sabe muito bem que o Brasil é um país com vantagens claras nesse setor, né, de mineração, só que o problema é que para você sair ali da economia real e vir para um price action da ação, a gente precisa que o minério de ferro dê uma forcinha, né? E enquanto o minério de ferro não der essa forcinha, a gente vai continuar vendo a Vale dessa forma que está aí no gráfico, num trading range, lateralizada, olhando para baixo e com muita dificuldade de romper e ter uma tendência alta de claro. Só que não se esqueçam, a gente não deve ter uma bolsa performando tão positivo enquanto o Vale não andar. Vale tem quase 15% do peso do Ibovespa. Então, a gente falar de Ibovespa a 200, 300 mil pontos com Vale a R$50 me parece um exagero. Vamos lá, pessoal. Vale lateralizada, como o Junqueira comenta. Lateralizada, olhando para baixo no curto prazo, R$ 52,63. O gráfico, lamentavelmente, não é bonito. Comprados ficaram muito felizes na semana passada, mas o que dizer essa semana? Manutenção altista? Difícil, canal de baixa. Minha preocupação, um stopzinho no 52,21 para voltar para 48,96. O gráfico fica até difícil de analisar pela falta de figura. Então, por favor, o gráfico na semana passada, se você der um zoomzão, recuperou a semana anterior, praticamente nos deixa no 0 a 0 na faixa de R$52. Agora é difícil dizer que Vale vai continuar subindo e eventualmente até mais dar uma pancada. Que show do Ibovespa! Segura esse Ibovespa! A cotação, o Ibovespa renovando máxima, o dólar renovando mínima.
Contra o gringo, só o gringo. R$ 5,508, 0,29% de marcha ré, moeda americana ameaçando perder os 5,50. E o Ibovespa à vista em 0,18%, cota 137.109 pontos. Já eu trago para vocês a composição do Ibov atualizada. Deixa eu só permitir a cá encerrar o giro corporativo de olho na fusão tão comentada quando se deu entre Arezzo e Soma, que implicou na criação da Asas ou do Asas. E nós temos uma matéria, um gancho especificamente sobre esta companhia que passa por qual direção, hein, Cá? Que destaque é esse? Pois não. A gente teve o destaque, então, da Asas, dizendo que Biman e Jataí baixam as armas e redesenham o comando da Asas em 2024. A principal mudança, a principal alteração foi a redução do número de cadeiras do Conselho de Administração, que passou de 9 para 7 membros, com o fortalecimento de votos independentes. Nomes como o de Guilherme Benchimol, fundador e chairman da XP, apontado como um dos padrinhos da fusão entre a Soma e a Arezzo, vai deixar o colegiado. Depois de meses de especulações sobre um possível divórcio societário entre os controladores, a dupla selou um novo acordo e promoveu mudanças na governança da companhia. É importante destacar também que agora há pouco teve declarações de Alexandre Birman. Ele disse que o que houve meses atrás em relação a toda essa disputa foi um excesso de protecionismo dos dois controladores da companhia. Arezzo sobe 1,85% aos R$ 41,83, Junqueira. Pois é, uma notícia bem positiva, né? Isso foi ali um tema de muita discussão no mercado, né? Quando você teve a fusão entre as duas empresas e o início, né, de conflitos, né, entre o Jataí e o Alexandre Birman, né? Então a gente tinha duas pessoas que estavam acostumadas ali a tomar decisões sem grandes questionamentos por parte ali da sua estrutura e agora tendo que conviver com visões de mercados distintas, né? Até mesmo pela matéria que fala sobre isso, né? Eles enfatizam que não há um certo ou um errado, e sim uma forma distinta de se obter o mesmo resultado, que no fim é gerar retorno ao acionista e valorizar o preço das ações da empresa, né? Então, isso pode ser muito positivo para o papel. É sempre importante destacar que toda vez que a gente tem um movimento de fusão desses, um grande deal, até mesmo a gente pode trazer isso para a realidade de Marfrig e BRF, é um papel que acaba ficando um pouco mais lateral, é um papel que o mercado ele dá um pouquinho mais de dúvida para que ele volte a performar, e aqui no caso da ASA a gente viu exatamente esse processo, né? Então ela teve ali um movimento que ela ficou um pouco de lado, mas é uma empresa que tem tudo para ser uma líder de mercado e voltar aí uma tendência mais forte ali, com marcas fortes e presença muito forte no varejo brasileiro. O destrave do papel é acima de R$ 45,15. O papel está lateralizado, restrito a 37,45, lateralizado desde primeira quinzena de maio 25. A formação gráfica não é benéfica, né? Então, assim, essa longa lateralização é ruim. A longa lateralização na parte superior do gráfico denota venda, não compra. Então, porque eu falei, para que eu converse ou para que eu comece a falar de compra, teria que ser acima de 45,15. Se você puxar o histórico do papel, ele é bem negativo. Chegou ali aos R$21, depois subiu novamente. Faz aqui uma correlação com outubro, novembro do ano passado, mas, de novo, comprados, ok, bem comprados em valor absoluto, parte superior do gráfico, mas isso realmente só acima de 45,15. Atenção, nós temos 10 horas com 27 minutos, dá tempo do Gabriel Junqueira trazer alguns dos seus destaques, por exemplo, MRV. O que é que você separou? Qual insight você traz a respeito do papel? E eu te passo a palavra no momento em que, se você vai para a composição do Ibov, Ultrapar, Semig e Engie são os papéis que mais avançam, enquanto Brava, BRF e CSN os que mais caem. Pois não, Gabriel? Bom, Léo, queria destacar aqui um relatório do Bradesco BBI sobre a MRV, que fala muito sobre o impacto contábil do downsizing da Resia, né, que é a sua operação nos Estados Unidos. A gente há muito tempo vem falando disso, o quanto essa operação da Resia traz um peso enorme para o papel, e agora a MRV está passando por um movimento de downsizing dessa operação, e a estimativa é que o processo pode gerar um prejuízo total de até
200 milhões de dólares até o final de 2026, sendo 140 milhões de dólares relacionados a impairments de curto prazo, com a venda futura de projetos e terrenos a valor abaixo do custo, né? Então, ainda assim, é um cenário bastante relevante para o investidor, que passa por entender que as expectativas estão muito mais no Brasil, onde ela tem a capacidade de destravar valor, do que nos Estados Unidos. É uma forma de endereçar esse problema, né? Enfim, tem aquele ditado, né? Antes um triste fim do que um horror que não acaba nunca, né? Então, você ter aqui a situação da Resia mais endereçada pode trazer ali um peso menor para o papel e destravar bastante, né? O principal argumento sobre isso é a preocupação que você tem no mercado dos Estados Unidos, um ciclo totalmente diferente do Brasil, uma forma totalmente diferente de você operar, e infelizmente foi um projeto que não deu certo, Léo. Você sabe que ele passou, Léo, eu queria trazer um complemento sobre a MRV por uma razão. O Carlos Castrucci é um dos contribuidores que tem mais bagagem, especialidade em MRV. Ele fala dessa Resia toda vez que vai se debruçar sobre o papel. O Vitor Kitzmann também fala muito no Almoço de Negócios sobre MRV. Todos se debruçam sobre Resia. Então, quando o Gabriel vem e traz um relatório do Bradesco BBI que se debruça justamente sobre essa aresta do guarda-chuva de MRV, é pra gente se ligar. Quando você olha pro gráfico, é uma congestão daquelas amargas, assim, porque tem um sobe, aí quando ameaçava o lateraliza para entregar o envelope de alta, vem correção. Aí um sobe, lateraliza, é uma segunda tentativa do envelope de alta. Seja o carteiro da alegria de quem tá comprado em MRV, Coutinho. Olha só, Léo, difícil, né? O ativo restrito entre 564 e 633, e é exatamente, eu ia falar, né? Exatamente o que você já falou. Sobe, lateraliza para subir, não sobe, cai, volta, faz fundo, beleza? De novo, sobe, lateraliza para subir. E agora tem que romper R$6. É o mesmo gráfico, perdoa. É o mesmo conceito de asa, né? Ou seja, eu preciso romper uma região para sair de uma congestão e o papel destravar. Aqui, no caso de MRV Engenharia, eu preciso romper 633 para o papel destravar. Caso contrário, cai de novo e fica dentro dessa lateralização gigantesca. 10h30. Tá chegando a hora dos destaques de Estados Unidos. Olha, a Camila Nascimento separou cada uma aqui. Tem Meta, tem Oracle, tem Disney e tem o setor bancário. E ainda hoje a gente vai se esforçar aqui para que o Gabriel possa trazer dos highlights que separou outros olhares para M. Dias Branco e Eco Rodovias. Logo depois da abertura do Avista Americano, as perguntas da galera, a parte da interatividade mais direta aqui. Você que tá deixando o like, você que já nos permite chegar a praticamente 1.500 likes, nem 10,5 temos, só agora temos 10,5. Vem aí no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, especialista em mini contratos. Opening Call é a abertura da terra do Tio Sam. Olha aí o DXY no placar de 0-0, 97,265 pontos. O VIX subindo 4,5%. Anota aí, meu garoto, 17,08 pontos. Os yields de 2, 10 e 30 anos com 2 pontos base a menos. É o que a gente tem na curva de juros, um fechamento médio de 2 pontos base. Em geral, contratos curtos, médios e longos. E aí eu tô aqui com a risada dos comprados, que olham, Camila Nascimento, para Nasdaq, para S&P, para o Russell 2000, para o Dow Jones, e só vem a busca pelas máximas históricas, em especial no caso de Nasdaq e de S&P. Você traz pra gente a fotografia, pois não, Cá? O S&P registra alta de 0,29%, 6.190 pontos. Dow Jones sobe 0,43% aos 44.007 pontos, enquanto o Nasdaq avança 0,39% aos 20.352 pontos. O Russell 2000, índice de small caps, sobe, aliás, 0,23%, está no verde também, aos 2.177 pontos. Léo. Olha, essa abertura forte de alta que você narra, sobretudo em alguns dos índices, é refletida por algumas das 7 magníficas. Google avança 1,5 praticamente, Meta 1. E aí você tem mais timidez em Apple e Microsoft, ambas avançando 0,15. A Amazon já está na parte negativa, recua 0,37. Nvidia cai 0,13.
Nvidia saiu de 144 para 157 dólares, tem um leve recuo. E Tesla no 0 a 0, 323 dólares com 23 centavos. Vamos lá com o destaque gráfico de Coutinho. No geral, assim, índices americanos leves, tranquilos, confortáveis, entregando apetite pelo risco, hein, Coutinho? Outlook americano positivo. Inclusive, a gente pode até, vamos dar uma limpada nesse gráfico, vamos tirar as brancas e aí a gente deixa só as linhas amarelas ou laranjas, né, para poder mostrar os canais de alta. Então, o mercado americano, eu acho que já pode decretar que saiu da lateralização. O mercado americano agora montando aí seu canalzinho de alta. Até dá para fazer uns fibos, né? Calar muito não, mas já mostra aqui, principalmente Dow Jones rompe resistência. S&P 500, rompendo resistência. Nasdaq, rompe resistência. Russell 2000, um pouquinho atrasado, ainda dentro do canal, porém com cunho altista. Mercado americano, quem tiver exposto a ações dos Estados Unidos, seguramente deve estar felizão. Ok, Coutinho, vamos lá com o destaque dessa abertura por parte do Gabriel Junqueira. Gabriel, DXY no 0 a 0 à espera de novidades. Novidades por parte do Fed, novidades por parte do acordo comercial Estados Unidos-Mundo, novidades por conta do pacote fiscal de Trump. Veja com quantas variáveis abstratas estamos abrindo a semana. Vem aí uma grande variável concreta. É na quinta-feira, com os dados do payroll, já que na sexta-feira teremos feriado. Então, DXY num 0 a 0 que me parece refletir isso. O VIX está me chamando a atenção, porque ele já dispara 5,5%, sem que nós tenhamos algo de concreto para amparar essa alta. A menos que o mercado esteja dando esse viés de volatilidade ao pacote fiscal que foi, se não já abençoado pelo Congresso, passado e aprovado pelo Senado. Curva de juros americana fechando 2 pontos base. E você, nos leva para onde, Gabriel? Bom, Léo, hoje quando a gente olha para o mercado nos Estados Unidos, ele realmente tem algumas situações que têm que ser endereçadas, em especial a questão fiscal, né? A gente sabe que o déficit fiscal lá é bem complicado, é algo que tem ali pressionado demais o dólar, né? Tanto que muitas pessoas estão se perguntando com a performance do real, que o dólar não consegue performar bem, que a gente continua vendo a moeda brasileira performando positivo, e muito disso é em função dessa fraqueza global do dólar por conta do aumento da inflação lá, em função desse aumento de gastos do governo, né? A gente vai ter a tramitação no Senado da Big Beautiful Bill, né? Essa é uma situação que pode aumentar o risco fiscal lá fora e tem trazido muita questão para o mercado. No entanto, o mercado ele está positivo, né? A gente viu ele reagindo de uma forma positiva, até por conta do que aconteceu no Canadá, né? Dele aprovando ali a situação da isenção de impostos para vendas digitais, o que pode trazer um certo acordo com os Estados Unidos, e esses acordos comerciais sendo costurados podem impulsionar o mercado mesmo com a aprovação dessa Big Beautiful Bill por parte dos senadores, que deve acontecer dado que o Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump, tem a maioria da casa, né? E do lado das empresas, Léo, eu vou trazer para você hoje a Circle Internet Group, né? Uma empresa do ticker CL, né? Não sei se você já ouviu falar dessa empresa. Ela é emissora da stablecoin USDC, né? E vem ganhando bastante destaque no mercado financeiro, dado o seu IPO, e agora com os grandes bancos fazendo a sua cobertura. No entanto, a cobertura que estão fazendo dela não é nem um pouco positiva, né? O Goldman Sachs iniciou com uma recomendação de compra neutra e um preço-alvo de $83, bem abaixo do preço que ela está hoje no mercado, né? Ela destaca que a Circle é um ativo único entre as empresas listadas, com potencial de crescimento acelerado, mas sem exposição direta a essa volatilidade das criptomoedas, né? Então, vamos lembrar ali que essas stablecoins, elas são moedas criadas para fazer o rastreamento da performance de moedas aí físicas, né, como o dólar, no caso da USDC, e outras que podem acontecer. O JP Morgan também iniciou a cobertura da Circle Internet com uma recomendação de underwave e um preço-alvo ainda mais baixo de $80 para 2026. Né? Apesar de reconhecer que a empresa tem uma liderança no mercado de stablecoins, né, com a USDC já ultrapassando o volume de $62 bilhões em capitalização, e de ver um time de gestão bastante qualificado, o banco acredita que o valuation atual já está muito esticado para a Circle Internet Group e reconhece que você tem que olhar para outras alternativas, né? Então você pode tanto investir aí na USDC, se você gostar e achar que é uma boa oportunidade, mas a Circle está me parecendo um pouco mais caro. E o gráfico, Coutinho, o que ele diz para a gente? Ele é baixista, o ativo deu uma boa rampada no início de junho, foi até a sua máxima 24 de junho, a quase $300, 298.
E aí corrige, pivôzinhos de baixa já desenhados, próximo objetivo desse cara, e aí um suporte por uma eventual entrada, $152, o ativo cota $183. Olha o Ibov, segura o Ibov. Vamos pegar o impacto da abertura do avista americano para nós brasileiros. Ibovespa 0,33% de avanço. 137.275 pontos. Dólar no 0 a 0. Vira pro dólar de novo, hein? Agora o dólar volta pro terreno positivo. 0,03% de avanço. R$ 5,524. E a curva de juros volta a ter uma cara de contratos curtos pedindo mais prêmio, 2 a 3 pontos base a mais. Contratos médios e longos, enxugamento de 1 a 2 pontos base. Tudo anotado. Máxima de novo pro Ibov, 137.349 pontos. Começa a se desenhar um pregão. Em linha com o que nós falávamos sobre hipóteses, nós tínhamos duas. Ou uma correção que pesasse mais o mau humor local, ou uma inércia. Tão simples quanto isso. Puxada pelo fluxo gringo, pelo fluxo estrangeiro. E, em princípio, é essa segunda dinâmica que está ditando o ritmo de novo. 137.349 pontos. Senhores, dólar global mais fraco, contrato inércia altista para Emergentes Brasil, vivendo essa dinâmica desde janeiro. Contra fluxo é difícil ter argumento. Cá, você separou alguns destaques. Vamos a eles, pois não? Vamos começar então passeando pelos bancos. As ações de bancos dos Estados Unidos sobem após os resultados do teste de estresse do Federal Reserve. A gente teve, por exemplo, o Wells Fargo dizendo que esses resultados marcaram um ponto de virada para uma regulamentação menos onerosa, menos volátil e mais transparente. E quando a gente vai para a cotação dos bancos, o JP Morgan, que subiu mais de 2% no pré-mercado, agora avança 0,82%. O Wells Fargo sobe 1,52%. Goldman Sachs sobe 2,55%. E registrar também o Morgan Stanley, que está mais perto da estabilidade, com uma alta tímida de 0,10%. Coutinho, olha pra gente então, JP Morgan e Goldman Sachs também. Então vamos lá, vamos começar com JP. JPM, JP Morgan. Olha só, o meu querido Léo Pinheiro fazendo bullying. Ativo cota 287. Objetivo desse cara, 300. Sobe, leve lateralização alta. Leve lateralização alta. Pool de envelopes de alta, tudo sob controle. O ativo se recupera igualzinho do início, né? Ou da mínima, vamos falar assim, da queda geral do mercado. Tudo sob controle. Comprados, bem comprados, de 287, vocês vão levar a priori a $300,65. O outro que você me pediu, qual foi? Foi JP e Goldman Sachs, se eu não me engano, GS. Vamos lá. Goldman Sachs na tela, pessoal. Formação gráfica semelhante, sem FIBO. É só fibar. A fibada desse cara é tranquilinha, é daqui pra cá. Você tem esse cara, acho que essa vai ficar curta. Vamos pegar a próxima então, vamos daqui pra cá. Pronto. Você tem esse cara a $690. Fica atento que aqui, por uma questão de simetria, você tem esse ponto, 672. Comprados, bem comprados. Vai dar uma oscilada a $700. Sua máxima projetada nesse movimento, $780. Mais de 1.500 likes, obrigado! Antes das 11 da manhã, já estamos com 1.515, bora para os 1.600, pro Jerry ficar cada vez mais animado, senhoras e senhores, pro Leandro França, pro JD, para o Roberto Fabi, para o Diego Ribeiro, também tá aqui o Laércio Homebroker, o Marcos Marins, o Diegão, a Patrícia 7953, também está por aqui o Roberto Grampos, o Alberto Costa, esse aí desde tempo de Rádio a Lenha, também o glorioso Tuxê, que é o Rodrigo Milan, né? O nosso Tuxê, o Marcos Marins, esse foi um dos mais revelados aqui, hein? Rodrigo Milan, ficou anos e anos atrás deste @ quando de repente o YouTube entregou que ele é o Tuxê_27. Olha aí, Rodrigão, por essa você não esperava. 10h42, Camila Nascimento, vamos para outros highlights e tome massa no Ibovespa, vai lá. A Meta busca $29 bilhões em crédito privado para financiar data centers de inteligência artificial nos Estados Unidos, de acordo com o Financial Times. A Meta já estaria conversando
com grandes players desse mercado, e a matéria também destaca que a Meta espera captar 3 bilhões em capital próprio desses investidores e em seguida mais 29 bilhões de dólares em dívida. No entanto, a empresa ainda avalia como estruturar essa captação gigantesca, considerando diferentes opções para o que será um dos maiores financiamentos privados desse tipo. Uma das fontes acrescentou que a empresa pode até buscar levantar ainda mais capital. Ao fazer parcerias com grandes gestores de recursos, a Meta e seus maiores concorrentes estão dividindo os riscos e os custos dos investimentos maciços na corrida para garantir capacidade computacional que dê suporte aos seus modelos de inteligência artificial. Então, Coutinho, analisa pra gente o gráfico de Meta, por favor. Olha só, pessoal, lindão. Muito semelhante ao anterior, na verdade muito semelhante a todos os gráficos americanos que se recuperam, né? Envelope de alta, sobe, lateraliza, no caso de Meta, lindão. Vai dar uma oscilada a $740, cota 733, sua máxima projetada, e aí eu seria eventualmente um pouquinho mais comedido pelo fato de você ter duas resistências, é $762. Ok, bom, antes da gente fechar aqui a tabelinha com a K, só uma atualização. Nós temos o Ibovespa ganhando 700 pontos e cada vez menos papéis caindo, tá? Olha, mais de 1% só Brava Energia. Depois Uzi Minas cai 0,7, CSN Vale, é um dia ruim para o Quarteto de Ferro como um todo, pela cotação da commodity lá em Singapura e em Dalian. E aí, poucos são os papéis que estão no terreno vermelho com algum peso, alguma expressividade. Marfrig cai 0,30, Banco do Brasil 0,32, bem favorável. Cá, arremata então com velocidade, porque às 10h45 tem o PMI de Chicago, último highlight que você separou. Vamos então com Oracle. A Stifel, casa de análise, elevou a classificação das ações e por isso os papéis estão disparando nessa sessão. A corretora aumentou o preço-alvo para $250, avaliando as ações em aproximadamente 30 vezes sua previsão de lucros para 2027. Vamos registrar só a cotação de Oracle, porque o papel está disparando bastante. Oracle no mercado americano sobe 6,22% aos $223, Coutinho. Outro lindão também, olha só, sobe, lateraliza. Isso é a saga do envelope de alta, né? Mercado subiu, mercado lateralizou, mercado subiu. Até onde vai Oracle? Você pode pegar e dar uma fibada curtinha. Vamos pegar ela bem conservadora, vamos pegar ela daqui, desse ponto. Pronto, então tá lá, 223 dólares e 18 centavos, rompeu 216, que era o que precisava, subiu, lateralizou, subiu. Cai no dia de hoje no intraday, como a K falou, sobe 6%, seu objetivo $242. Valeu, Coutinho, 10h45 e nós temos agora PMI de Chicago no radar. Vamos lá então, amigos, às 10h45 era o previsto, às 10h45 sai uma fotografia mais fraca do que aquela que era imaginada. Camila Nascimento tem a informação, pois não, cara? O PMI de Chicago em junho ficou nos 40,4 pontos, era esperado 42,7 pontos, portanto o PMI de Chicago abaixo do esperado, e no mês anterior o dado tinha ficado em 40,5 pontos, Léo. Bom, não costuma ser um grande precificador o PMI de Chicago, tá, pessoal? Nós temos aqui o compromisso e o protocolo de pagar, naturalmente, mas não costuma ser o grande driver, não. Em todo caso, esta fotografia aponta para a fraqueza da atividade, que, por sua vez, convida o mercado a colocar as manguinhas de fora e encomendar mais corte de juros nos Estados Unidos. Tivesse um peso maior de precificação, me parece que é esse movimento que nós veríamos. O que aconteceu na prática? Ó, na tela para vocês. O VIX avançando 5,82%, estava avançando 5,17%, é um VIX ainda mais encorpado. Yields de 2, 10 e 30 anos praticamente não se mexeram e o dólar a nível global tampouco. Parece um dado mais lateral mesmo na precificação dos ativos. No oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo e a maior especialista em mini contratos do planeta. Você curtiu a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos? Vambora! Temos mais 10 minutos aqui de Coutinho e de Gabriel Junqueira. Vocês estão preparados para trabalhar? Tem muito pedido aqui. A K está sempre preparada para trabalhar. E traz pra gente um destaque de Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano. Pois não, K? Scott Bessent está participando de uma entrevista à Bloomberg. Ele disse que está confiante que o projeto de tributos fará um progresso nas próximas horas. Disse que é um falcão fiscal e que e que o governo, aliás, vai reduzir os níveis da dívida.
Também disse que a Casa Branca vai começar a trazer a dívida como proporção do PIB dos Estados Unidos para baixo e que crê que os Estados Unidos podem ver queda adicional das taxas se referindo aos yields. Também falou que a inflação está contida, mas que não vai comentar a política monetária do Fed e que vai fazer o que Trump quiser, mas tem o melhor emprego de Washington, se referindo aí à disputa pelo cargo de Jeremy Powell, Léo. Às 10h47, obrigado, K. Máxima intradiária para o Ibovespa. 137.764 pontos. Segura o Ibov. 900 pontos mais para o Ibovespa. E o sorriso dos comprados. O dólar do 0 a 0, R$ 5,522. Vamos lá, Coutinho, no gráfico índice dólar é você. Bom, hoje o dia foi muito bom, né, pessoal? Vamos lá? Cantamos o suporte e a reversão no 300. Cantamos a ida a 1,39,750. Não só foi como varou. Cantamos a venda a 548. Depois a reversão a 503. Hoje os day traders, eu até agradeço, vi ali no retorno alguns agradecimentos. Os day traders hoje estão felizão, né? Por enquanto, o índice melhor, sai por enquanto dessa região dos 139,750, sobe. Mini índice agora tem o seu objetivo a 1,40370. O dólar lateralizado, faz ali uma figura gráfica de reversão. A priori altista no canal, R$ 5,548. Bom dia pra você também. Papai, Fala, meu amor, manda. papai, quero férias de novo. Porra, de novo, meu. Pra onde? Quero ver o Pluto. Vai lá, Coutinho. Agora o dólar tá bem mais acessível pra Fiboninha. Às 10h49, Gabriel Junqueira, meu parceiro. M. Dias Branco no seu radar, por quê? Bom, Léo, M. Dias Branco está no meu radar porque, de novo, o Bradesco BBI escreveu um relatório sobre a expectativa do resultado da empresa, né, que vai sair no dia 8 de agosto, após o fechamento do mercado, e deve ser mais um trimestre com uma evolução sequencial, mas ainda distante do que ele imagina como um pleno potencial para a companhia, né? Então, ele imagina uma receita líquida de 2,6 bilhões, o que é uma retração de 2% no ano contra ano, e um volume total também recuando 10% para 465 mil toneladas, né? Ainda que represente uma alta de 36% de trimestre contra trimestre, né? O principal destaque negativo deve ser justamente esse volume, que embora tenha essa queda anual e se explique na comparação um pouco mais forte, ainda é uma situação um pouco delicada, né? Em termos de preço, a companhia deve reportar um crescimento médio de 0,7% trimestre contra trimestre e quase 10% no ano contra ano. Isso é bastante positivo, né? Vale lembrar que você ter aí um reajuste de 10% nos preços é um reajuste real, acima da inflação, o que traz aí uma melhora muito boa para o resultado da empresa, mesmo com volumes um pouco mais abaixo, né? Esse trimestre ele deve abrir espaço para que você tenha uma leitura um pouco melhor da empresa, mas mesmo assim longe de ser a empresa que pode entregar um resultado ainda melhor, Léo. Muito bem. M. Dias Branco num gráfico congestionado, que a gente vê, você chegou a traçar um canal de alta que foi rompido. Esse canal de alta rompido implicou uma lateralização e que agora esboça uma reação em linha com esse noticiário mais positivo, mas ainda está ensanduichado nesse canal maior lateralizado. É, isso daí. E aí, só para complementar, a análise toda feita, só o finalzinho dela, né? A lateralização, ela veio para a parte de baixo do canal. Então, isso aqui começa a desenhar um envelopezinho de baixa. Comprados, por favor, atentos. Não pode perder, R$ 22,76. 10h51. Alternando com pedidos da audiência nesses últimos 5 minutos de vocês aqui. Wagner 3, é um dos pedidos que a gente tem no chat aqui. Vale 3 a 52,90, Coutinho. Vamos lá, Vale tá na tela. O ativo, ele deu uma boa rampada na semana passada. Mesmo assim, dentro de um canal de baixa. Repito o que eu falei um tempinho atrás, o ativo não pode perder 5221, se perder a azeda, porque aí volta para dentro do canal. A formação gráfica que está desenhada é um pivô de baixa dentro de um canal de baixa. Então, por favor, se protejam com Vale. Papai, Fala, meu amor. Conta comigo. ele pegou meu doce, Qual dos dois, Léo? o Gabriel Junqueira. Ah, sobrou pro Gabriel. Olha o sorriso do Gabriel. Ah, responde! O que você pegou o doce dela?
Eu peguei porque a gente combinou que eu ia fazer um churrasco para ela. Com o lucro da JBS, que aliás a JBS me ligou esses dias, ela tá super feliz que tá lá nos Estados Unidos. E a Fiboninha tá falando esse negócio de Pluto aí por causa disso. Tá com ciúmes da irmã. Tá com ciúmes da irmã aí que tá lá andando em Nova York, e aí fica falando que pegou doce, que não sei o que. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vai, Coutinho. Vai dar corda pra você ver. Não comprou, né, o conjuntinho da Track and Field que você pediu, né? Ele não comprou, né? Tá vendo? Dá corda. O tio Gabriel só bota você na fogueira, bota mais lenha na fogueira aí pra Fiboninha dançar. Deixa ele. Tá vendo? Deixa ele, deixa ele. 10h52. Essa dupla do barulho aqui, viu? Vamos ao trio. Vamos lá, Scott Bessent, trazendo novidades sobre os acordos comerciais nos Estados Unidos. Importante, você, cá. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que haverá uma enxurrada de acordos comerciais na semana final, antes do dia 9 de julho. Também comentou que os Estados Unidos ainda podem voltar às tarifas do dia 2 de abril, Léo. Olha, um desses highlights mereceu inclusive urgente no painel Mover Pro. Haverá enxurrada de acordos comerciais na semana final, antes de 9 de julho. Me parecem aspas fortes. Mas na tabela da volatilidade, nenhuma grande mudança. O VIX segue subindo 5,8, o DXY segue no 0 a 0. E a curva de juros americana segue enxugando 1,5 ponto base em toda a extensão. Sem grandes novidades. Daqui a pouquinho com o Alex Martins a gente repercute. Gabriel Junqueira, o seu destaque final nos leva ao terceiro papel que você separou para hoje, EcoRodovias. Exato, né? Porque a EcoRodovias ela foi automaticamente declarada vencedora do leilão de otimização contratual da concessão Eco 101, né? Como nenhum participante fez ali uma proposta no dia 26 de junho. E esse novo contrato ele prevê a extensão por 24 anos até 2049, um capex real estimado de 7,1 bilhões de reais e um retorno real não alavancado de 9,1%, crescimento médio anual de tráfego de 2% ao longo do período, 4 reajustes tarifários escalonados nos primeiros anos e um processo que dá aí um reequilíbrio para os contratos da EcoRodovias, né? Como a gente também já está vendo na MS Via e também na Motiva, né? Nas premissas do Santander há uma projeção mais otimista do governo com tráfego inicial de 5% acima do CAGR de 2,5%. Isso é bastante positivo para a empresa, né? Que então a gente vai lembrar, quanto maior o tráfego, maior o pagamento de pedágios e tudo isso positivo. Com essas premissas, o contrato deve gerar um VPL positivo de 0,7 reais por ação ou R$500 bilhão para quem gosta em termos financeiros, né? O que representa 10% do valor de mercado da companhia e um retorno de 11,2% em termos reais estimados, Léo. Você vê claramente dentro do canal aí sobe, lateraliza, me parece bonito, respeitando a lógica dos envelopes e dentro do canal de alta. Cota 7,51, perfeito, sobe, lateraliza nas últimas 3 semanas, sobe. Minha preocupação é a venda a 8,22. Por falta de 2 resistências, você tem 3. Então, comprados de plantão bonitão na foto, leva o papel. 8,22, muito provavelmente, você vai zerar. Fala, meu amor. Atenção. Papai. Quem era aquela mulher? Ai, meu Deus, de novo. Putz, pronto, não podia passar a segunda. Que mulher, minha filha? Uma morena. Uma morena. Ruiva, agora é uma morena, Coutinho? Morena. Vou contar para a mamãe. Putz, vida. Olha lá, vai brincando. Meu filho, quem é que cuida da IA que tá por trás aqui da Fimoninha? Pinheiro AI. 10h56. Gabriel, obrigado, meu irmão. Um abraço, a gente volta a se encontrar amanhã. Bom, eu que agradeço, Léo, um grande abraço e aqui, de novo, volto a falar, a JBS é um papel muito interessante, um papel que teve ali uma melhora desde que ela fez aquele JBS Day, então vale a pena o pessoal ficar de olho aqui, até o Itaú BBA escreveu sobre ela, falando que teve um roadshow ali nos Estados Unidos, que os investidores, principalmente os gringos, têm demandado demais o papel e tem entrado uma tendência muito interessante, então vale a pena a gente ficar atento, acho que assim, a gente tá batendo na tese aqui, brincando às vezes, mas é uma tese importante que pode gerar um retorno muito interessante para o pessoal. Grande abraço e até amanhã, Léo. Tamo junto. Gabriel Junqueira passando pela nossa cobertura. Coutinho, para você se despedir, separei 3 pedidos aqui, dando prioridade a quem é membro do YouTube do TC. Fechado? Então, primeiro pedido que chegou. Banco do Brasil, já é tradição. Chegou a hora de beber a S3. O gráfico diz que é melhor esperar ou há sinais de reversão? 21,74, o papel acabou de virar para o positivo.
Nada, Léo. Lateralizado, envelopão de baixa desenhado, cai, lateraliza, cai. Objetivo de BBAS3, R$19,85. O papel começa a mudar acima de 22,17. Teria que bater em 22,17, então, para aí sim apresentar um sinal de reversão contra o nosso Coutinho. Eletrobras. Tá aqui o Marcelo. Marcelo falou: eu tenho R$7.000 em Eletrobras desde 2021. 21 ou 22? Ele está se referindo aqui àquele fundo de privatização da Eletrobras que permitiu aos trabalhadores deslocarem parte dos recursos do FGTS para a privatização. E ele falou que os R$7.000 que ele tem viraram 7.500, que ele acha muito pouco. E está ansioso para que a Eletrobras destrave. É o caso? Por enquanto não, olha só, caiu, lateralizou de novo para queda. O ativo cota R$39,95, seu objetivo R$38,31. Se liga, Marcelo. Porra, ela que dorme é você que tem que se ligar às 10h58. Ó, pra gente fechar, último papel que veio aqui. A Laura falou de MRV a gente já endereçou, então dá tempo de eu pegar outro, que pode ser... o fenômeno Embraer. Aí não é nenhum nem dois, são vários pedidos de EMBR3. 3% de avanço. Quem para Embraer, hein? Embraer em 76,89, Coutinho. Lindão, nossa compra lá na casa dos 70, vale uma caixa de língua de gato, deixa subir. 7694, atento ao pool de resistências, 7769, 7865, a resistência primária do movimento, 7975. Embraer na sua figura gráfica vai a 81,95, mas pode eventualmente lateraliza, calma, Pinheiro, calma. Lateraliza na região do 7975, para aí sim, manutenção altista. Pit stop a priori R$81. Papaizinho. Fala, meu amor, fala que hoje Azul você tá 4. demais. Azul 4. Azul 4, bora lá, vamos dar uma fibada em azul, se é que dá pra fibar. O gráfico já sai natimorto, ele já sai mortinho lá embaixo. Azul a 0,96, sem formação gráfica significativa, mortinha desde a segunda quinzena de maio 25. Coutinho e Fiboninha, um abraço e até amanhã. Tchau, lindão, um abraço pra você, bom dia, pessoal, um bom dia pra vocês, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã.